lá, vamos começar a nossa aula, né, sobre comunicação assertiva. Esse treinamento ele foi todo desenhado para que a gente possa trabalhar os princípios básicos da comunicação. Como eu falei para várias pessoas com quem eu tive a oportunidade de falar, e eu acredito que Lorena também, nas interações que fez com vocês, esse não é um curso de como falar em público, não é um curso de oratória, né, embora os princípios da comunicação a gente possa aplicar em todas as modalidades de relações interpessoais. Mas a gente vai ficar super atento sobre o que é que vocês podem esperar aqui do treinamento. O primeiro passo sempre considerando que a gente está fazendo um treinamento em que eu estou aqui em algum lugar dessa cidade maravilhosa chamada Natal, e vocês estão em vários lugares, inclusive de fora de Natal, então é muito importante que vocês estejam preparados. Então, esse preparo, pelo que eu vi, quem abriu a câmera, vocês estão num ambiente confortável, agradável, isso é muito importante. E é importante também que vocês tenham tudo que vocês precisam. Como eu falei anteriormente, o mais importante é o lápis e papel, para que vocês tomem nota dos insights, das coisas que vocês têm mais dúvidas que querem perguntar no final, para não esquecer, se não quiserem antecipadamente fazer vida, bate-papo, e mesmo das inquietações que a gente acaba acessando quando a gente participa de um treinamento como esse, que é um treinamento para desenvolvimento de habilidade comportamental. Então, é muito natural que venham alguns insights, assim, eu espero que aconteça. Então, as orientações iniciais são essas, e uma muito especial, gente, muito especial. Se possível, deixem o celular em off, né? É pouco tempo, imagine aí que a gente vai ficar só 2 horas, se não tiver nada urgente. Se concentrar num ambiente virtual já não é uma coisa tão simples, e se a gente estiver dividindo a atenção, talvez vocês não tenham tanto proveito quando se estiverem conectados em tempo real. Então, é só uma sugestão, né, que fique off. Aí está um pouco, tá o resumo, né? Boa parte das pessoas que estão aqui me conhecem, eu fico bem feliz com isso, porque são pessoas que eu já foram mentoradas, eu tenho alguns mentorados que estão em mentoria agora, e também pessoas que já fizeram mentoria comigo, então eu fico muito honrada, porque estão sempre comigo de alguma forma. Mas também tem pessoas que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e eu quero agradecer tanto quem já está comigo há mais tempo, quanto quem está chegando agora. Para quem está chegando agora, aqui tem um breve resumo do meu histórico profissional, das minhas capacitações e daquilo que eu trabalho atualmente. Nesse momento, eu sou personal business, eu atuo como personal business no mercado, não só de Natal, mas hoje com o advento da tecnologia, né, e não há mais fronteiras, eu tenho a honra de atender pessoas em vários lugares, como personal business, prestando mentoria de carreira e de negócios. Eu me especializei aí em soft skills, ou seja, no desenvolvimento de habilidades comportamentais, mas como a minha formação é em gestão, a minha especialização é em gestão estratégica, em gestão de pessoas, e eu sou estudiosa do comportamento humano também, eu divido, né, meu tempo nos processos de mentoria em algumas capacitações, tanto essa que a gente está fazendo agora, quanto também em treinamentos em company. Eu também tenho a oportunidade de atender algumas empresas, treinando gestores, líderes, mas também a parte operacional. E eu sou professora universitária por muito tempo. Eu ministrei aula na graduação. Em 2019, em uma segunda transição de carreira, eu decidi deixar a graduação e hoje eu ministro aulas somente na pós-graduação e de forma mais pontual, em disciplinas específicas. Esse é só um resumo, né, para que vocês entendam mais ou menos qual é a trajetória aí. Esse treinamento está sendo ofertado pela Darwin, a Darwin Escola de Negócios, da qual eu sou idealizadora, né? E eu gerencio a Darwin. Ela tem 4 anos, pouco mais de 4 anos no mercado. A gente foi diretamente afetado pela pandemia, porque a nossa intenção era realmente fazer sempre treinamentos presenciais. A gente tem um auditório, que é de onde eu estou gravando e fazendo ao vivo esse treinamento, que ele foi totalmente desenhado para que a gente tenha interações, porque a filosofia da Darwin é desenvolver um indivíduo para que o indivíduo possa ajudar a evoluir os negócios. Mas eu espero que vocês fiquem sintonizados com a Darwin, porque tem muita coisa boa por aí. A gente tem uma sequência de 3 treinamentos agora, que é esse de comunicação assertiva, que está começando, mas a gente também começa de inteligência emocional na semana que vem, e em maio a gente vai ter um treinamento sobre perfis comportamentais, como utilizar essa ferramenta para as relações interpessoais. Então, as ofertas das Darwin por hora são essas, e a gente está ministrando alguns treinamentos corporativos também, só para vocês conhecerem um pouco mais da escola.
Isso daqui, quem está comigo e já participou do treinamento sabe o que é que significa, mas eu vou trazer para quem está chegando aqui pela primeira vez. Existe um provérbio chinês, do qual eu gosto bastante, e que eu sempre inicio meus treinamentos citando ele. Os chineses acreditam que a gente não pode colocar um chá quente numa xícara onde já existe um chá gelado, um chá frio, um chá antigo. Eles dizem que é preciso esvaziar a xícara para que a gente possa, então, colocar chá quente e novo. E eu acredito verdadeiramente que o processo de aprendizagem, especialmente do desenvolvimento de habilidades comportamentais, que é o caso da comunicação assertiva, passa sensivelmente pelo desejo de quem está buscando desenvolver essa habilidade, esvaziar a sua xícara. Isso significa que, como esse é um treinamento de princípios básicos de comunicação para o desenvolvimento da comunicação assertiva, muitos dos conceitos que eu vou trazer, algumas questões teóricas, até mesmo exemplos que eu espero que sejam práticos, que se insiram no dia a dia de vocês, só vai fazer sentido se você esvaziar a xícara, ou seja, se você estiver aqui, são poucas horas, poucos dias de xícara vazia. Super disponível a desaprender o que já acha que sabia, para inserir conhecimentos novos, especialmente para se desafiar, né? O se desafiar e experimentar, fazer diferente para ter resultados diferentes. Então, o princípio aqui, essa xícara vazia, que vai estar em todas as nossas aulas, nessas nas duas que se seguem, é sempre dessa perspectiva. Espero que vocês estejam de xícara vazia para colocar esse conteúdo novo que eu preparei de forma extremamente metodológica, didática, e com o objetivo de que vocês possam realmente acessar todo o conhecimento necessário para que vocês possam começar a trajetória de desenvolver a comunicação assertiva. E vocês vão entender daqui a pouco porque é uma jornada, porque é uma trajetória, porque é um processo que demanda muita dedicação, muita repetição e muito estudo. Então, é isso. Xícara vazia, gente. Vamos lá. Isso aí também vocês vão ouvir sempre, ó, para mim tá aberta, tudo é aula. Então, até aquilo que você acha que não é conteúdo, é conteúdo. Aquilo que eu vou pontuando aqui, que você acredita que não tem relação com comunicação assertiva, sim relacionado com comunicação assertiva. Então, por favor, mente aberta também. Tudo que a gente está vendo, desde que eu disse boa noite, sejam bem-vindos, já é aula. E aí vamos para as informações importantes. Primeiro dia, a gente vai reiterar algumas informações que vocês já receberam, tanto quando fizeram a inscrição através do link, ou quando conversaram com a gente através do WhatsApp, tiraram suas dúvidas. Mas é muito importante que a gente reitere essas informações para que não reste a menor dúvida. E essas informações são, né, a nossa agenda. As aulas, elas acontecem hoje, na próxima quinta, dia 22, e na quinta subsequente, que é dia 29 de abril. As aulas, elas vão começar sempre às 19, e a expectativa é que elas se encerrem às 21. Talvez um pouco depois, eu me sinto confortável em dizer que se encerrar um pouco depois, eu acho que eu não vou causar prejuízo nenhum para vocês, mas isso vai depender muito da interação da turma, diante das perguntas, dos questionamentos, das abordagens que vocês vão fazer, tanto durante o processo aqui, né, quanto especificamente dos 30, 40 minutos finais, que é quando a gente abre o processo de interação. As dúvidas vocês podem tirar a todo momento via bate-papo, então não se constranjam de fazer via bate-papo, porque eu não vou estar ouvindo vocês agora, né? Eu só vou ouvir quando eu fizer o espelhamento da tela novamente. Mas a Lorena está super atenta, principalmente ao bate-papo. Mas se quiser abrir o microfone também, abre, pergunta, ela sinaliza, eu vou receber a pergunta e eu vou responder, porque eu entendo que, por vezes, se a gente deixar para o final, perde o sentido, ou então você vai ter que contextualizar demais, e esse processo de contextualizar demais talvez seja você perca a oportunidade de sanar sua dúvida da melhor maneira possível. Então, por favor, dúvidas vocês podem tirar a todo momento via bate-papo. As interações, que eu espero que aconteçam, mas vocês não são obrigados a interagir, vocês não são obrigados a perguntar, mas espero que o façam para tirar todo o aproveitamento possível. A gente vai abrir aí no espelhamento da tela e do microfone, e eu vou vê-los, inclusive, a partir mais ou menos das 20h30. Talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois, vai depender de como vai conduzir o nosso treinamento.
Eu vou fazer uma observação para quem não está online, ao vivo agora, né? Algumas pessoas se inscreveram, mas falaram comigo que não iam conseguir acessar. Para você que vai acessar depois, você não vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas. Eu espero que as dúvidas que você tenha, os seus colegas tragam aqui de alguma maneira, mas fiquem super à vontade para qualquer momento, quando você estiver assistindo a aula, você encaminhar a sua dúvida por um dos nossos canais. Eu terei a maior satisfação em responder. Então, essa é uma observação aí. E vão tomando nota aí do que vocês acham importante compartilhar. Para que pode ser sempre, eu acredito sempre que é muito útil a gente compartilhar as nossas dúvidas, porque tendem a ser muito comuns. Tá? Então, a partir das 20h30, a gente vai fazer esse processo de interação. Mais informações também, né? Quais são os objetivos deste treinamento. Aqui a gente já começa a quebrar um pouquinho de alguns paradigmas sobre treinamentos de comunicação, né? Por que a gente vai quebrar paradigmas? Porque os nossos objetivos, os pilares desse treinamento, eles estão muito focados aqui, ó. Autoconhecimento, autodesenvolvimento e autoconfiança. Todo treinamento, todo o conteúdo, toda a metodologia, toda a didática foi pautada em cima desses 3 pilares. E por que isso? Como estudiosa do comportamento humano, como especialista em soft skills, ou seja, em desenvolvimento de habilidades comportamentais, inclusive acompanhando pessoas, indivíduos em processos de desenvolvimento, eu percebi que a técnica, ela isoladamente, ela não faz efeito em nenhum indivíduo. A gente não muda comportamento, muitas vezes, não é porque não conhece a técnica, não é porque nunca leu um livro sobre, não é porque nunca participou de uma palestra, não é porque não esteve em outro treinamento de técnicas de comunicação, por exemplo. A gente esbarra no desenvolvimento de habilidades comportamentais exatamente por não considerar esse tripé, que é fundamental. Sempre que a gente for desenvolver qualquer soft skill, seja comunicação, seja inteligência emocional, seja relacionamento interpessoal e tantas outras, se a gente focar nesse tripé, provavelmente o resultado ele vai acontecer com muito mais contento, que é o que eu espero. Eu estou aqui para que eu possa apoiar vocês. Então, dentro de um processo de autoconhecimento, porque a gente vai perceber, inclusive a nossa aula de hoje começa com as questões relativas ao que é que eu preciso conhecer em mim para poder desenvolver melhor a minha habilidade de comunicação assertiva. Então, por que isso, Catarina? Simplesmente porque todas as pessoas que estão inscritas nesse curso, assim como eu, nós estamos em momentos de vida diferentes, nós temos formações diferentes, e quando eu me refiro à formação, não é só a formação acadêmica, ou onde eu estudei, mas a formação, inclusive, de educação, né? A forma como eu fui educado, as experiências que eu tive, tanto pessoais quanto profissionais, tudo isso impacta no meu processo de comunicação. Então, eu não posso jamais achar que o meu processo de desenvolvimento de comunicação vai ser semelhante ao de qualquer outra pessoa. Então, por isso que a base vai ser autoconhecimento. Quando você começar a mapear qual é o seu estilo de personalidade, qual é o seu perfil comportamental, qual é o seu estilo de comunicação, é como se a gente tivesse um ponto de partida. E cada um de vocês vai estar em um ponto de partida distinto. E aí, para você percorrer a trajetória, você vai precisar ter esse ponto de partida, que não vai ser olhando para o seu colega que está aí, ou outras pessoas que já desenvolveram, ou que estão no nível de aperfeiçoamento de comunicação assertiva mais elevado, que você vai conseguir isso. Então, eu tenho certeza, convicção, né, pela minha experiência, pelo que a própria neurociência traz, que para você desenvolver qualquer habilidade, você tem que partir do autoconhecimento. Então, por isso que essa é a primeira base. Uma vez que eu me conheça, e aí esse processo de autoconhecimento, ele dura uma vida inteira, mas que eu tenha as informações mínimas ao meu respeito com relação aos meus níveis de comunicação e a conexão que isso tem com as outras áreas da minha vida, eu vou poder me desenvolver. E é um autodesenvolvimento, ou seja, eu vou promover esse desenvolvimento com base nas lacunas que eu tenho. Todos nós temos lacunas, ou seja, a gente tem alguma etapa do processo de comunicação que não vai tão bem e que eu preciso olhar e desenvolver. Então, por isso que o pilar é o desenvolvimento. E uma vez que eu me autodesenvolva, eu certamente vou melhorar meus níveis de autoconfiança.
a capacidade de se comunicar tem muita relação com a autoconfiança. Quanto mais autoconfiante eu estou, maior a probabilidade de eu me comunicar da maneira assertiva. A gente vai ver também que níveis de autoconfiança elevados podem levar algumas pessoas a uma comunicação agressiva, mas não é sobre isso que a gente vai tratar. Quanto mais autoconfiante eu estiver, mais propenso eu vou estar para desenvolver minha comunicação assertiva. Bem como, quando eu aprendo a desenvolver minha comunicação assertiva, quando eu começo a aplicar isso no meu dia a dia, na minha rotina, nas minhas relações interpessoais, isso também afeta diretamente a minha autoconfiança. Então, eu fico mais autoconfiante. Eu começo a confiar mais em mim. Eu começo a me posicionar melhor, a emitir a minha opinião, as minhas sugestões. E isso leva a um nível de encorajamento que é essencial para todos os indivíduos, né? Tanto para eles se relacionarem melhor, quanto também para eles conseguirem resultados melhor em todas as áreas da sua vida. Eu quero saber se até agora tudo bem, se eu não estou falando rápido demais, né? Porque como eu não tenho a presença de pessoas aqui olhando para mim, pode ser que eu ligue aqui o turbo e aí eu começo a falar rápido demais. Eu queria só que vocês me dessem esse feedback. Tá rápido, tá ok, tá fluindo. Coloquem isso aí no bate-papo aí só para eu poder calibrar a partir de agora, depois dessas introduções. Como é que tá? Se eu posso seguir esse ritmo, ok? Olha aí as coisas melhorando. E olha o que é que eu estou trazendo para vocês aqui. A atividade que eu estou desempenhando agora, que é uma atividade de ser treinadora, professora, o que vocês queiram denominar, é uma atividade que exige essencialmente habilidade em comunicação. Exige essencialmente habilidade em transmitir informações de maneira que fique clara e que seja compreendida. Só que, por mais que eu esteja ministrando um treinamento de comunicação para vocês, olha o que é o autoconhecimento. Eu, Catarina, reconheço que tenho uma fala muito rápida, né? Já foi bem mais, eu tenho trabalhado isso há muito tempo, mas eu percebo, por exemplo, que se eu não estiver diante de pessoas interagindo comigo, porque para que eu possa fazer a leitura da comunicação não verbal dessas pessoas, que é a forma como elas olham, a forma como elas respiram, tem uma série de questões não verbais que comunicam com a gente, e ao longo do tempo, né, é mais de uma década ministrando aulas ou treinamento, a gente acaba que estabelece mais essa conexão. Então, o meu autoconhecimento me permite entender que a ausência de pessoas aqui, que eu não posso fazer essa leitura da comunicação não verbal, a ausência de um microfone, porque com o passar do tempo eu percebi que quando eu estou com o microfone, eu tendo a desacelerar mais minha voz, porque eu estou, o retorno favorece a isso, faz com que eu possa pedir um feedback para vocês e buscar entender. Estou sendo clara, a velocidade da voz está ok, porque é uma jornada, gente. O processo de desenvolvimento de comunicação, e quando eu me refiro a isso, é muito mais um processo de oratória, né? Eu estar aqui com vocês é mais oratória tem comunicação, mas o que a gente vai ver no treinamento, aproveitando esse parênteses, por que não é oratória, Catarina? Porque o treinamento de comunicação assertiva ele foi desenhado para que você se relacione melhor com as pessoas. Por meio da oratória, muitas vezes eu estou falando e as pessoas estão só me ouvindo. Eu não tenho réplica, eu não tenho uma troca, então é muito mais fácil, em termos de técnica, desenvolver oratória do que a comunicação assertiva. Em termos de técnica. A gente sabe que existe um outro desafio que não é técnico, que é o fato das pessoas terem vergonha de se expor. E aí vai ter questões relacionadas à crença, a traumas, ao medo do julgamento, que é uma outra casinha. Mas se a gente fosse falar de técnica por técnica, se você perguntar, Catarina, o que é mais difícil? É a técnica da oratória ou a técnica da comunicação assertiva? Com certeza é da comunicação assertiva. Por quê? Porque prevê uma interação com outras pessoas e aí está o desafio da assertividade. Enquanto que a oratória, se eu tiver uma boa técnica, eu reproduzir aquele passo a passo, eu só preciso ser um bom ator, né? E mais nas interações interpessoais, ser ator não funciona tão bem. Então, por isso que a comunicação ela é mais relevante do que o processo de oratória, embora para alguns de vocês, eu sei que a gente tem nessa turma pessoas que ministram treinamentos, palestras e tudo mais, é importante a oratória também, mas aí eu já queria aproveitar para fazer essa distinção. Então, vocês vão perceber, e eu espero que não os frustre,
mas eu acredito que não, porque eu tenho trabalhado muito a transparência desta comunicação para deixar muito claro quais são as metodologias que eu utilizo, tanto nos processos de mentoria quanto nos de treinamento, que são sempre focados no indivíduo, né, a partir de onde ele está, o seu estado atual para o estado que ele deseja chegar em qualquer área e a partir do desenvolvimento de qualquer competência, certo? Até porque, gente, eu tenho um objetivo muito ousado em todos os treinamentos, ou mentorias, ou processos que eu tenho de acompanhar pessoas, que é fazer com que elas se sintam bem com quem elas são. Né? É muito importante que eu aceite quem eu sou, que eu aceite quais são as minhas limitações, não para parar onde eu estou, mas que eu possa desenvolver com base em quem eu sou e não olhando para fora, não me comparando com outras pessoas que não vieram de onde eu vim, que não têm os mesmos desafios que eu tenho, que têm outros desafios. Então, o meu objetivo também é que no último dia de aula, quando a gente abre para fazer o feedback final, vocês digam assim: Catarina, olha, eu percebi que eu tenho várias lacunas na minha comunicação, e todos nós temos, inclusive eu, mas eu estou mais confortável agora com quem eu sou. Eu entendi qual é o meu nível de personalidade, o meu perfil, eu entendi que algumas influências externas que eu tive me fizeram reproduzir um padrão que não é adequado, e eu já estou no processo de mudança, mas que você mude aceitando quem você é, e não querendo ser outra pessoa. Então, é por isso que a gente está focado aí nesses 3 pilares fundamentais. E aí, a gente avança. A nossa metodologia, ela está dividida da seguinte maneira: 30% é teoria para fundamentação, né? Eu não acredito, ninguém desenvolve nenhuma competência, seja ela técnica ou comportamental, se não tiver uma base de conhecimento. E esse conhecimento ele precisa ser científico, ele precisa ser testado. Então, eu vou trazer esse conhecimento para vocês. Ele não vai vir como numa aula de graduação ou de pós-graduação, porque esse é um treinamento comportamental, mas ele vai vir diluído, digamos assim, o tempo inteiro. Nada que eu estiver falando aqui vai ser porque eu acho, porque eu penso que é assim. É com base realmente em fundamentação teórica. Inclusive, no final do treinamento, vocês vão receber um PDF com sugestões de leitura. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais, vai ter diversas literaturas mais simples, um pouco mais complexas, mas que vão ajudar vocês a continuar essa jornada de desenvolvimento. 40% são conceitos práticos, costurados na fundamentação. Então, a gente sempre traz o conceito e vê como isso pode ser aplicado na prática, aos processos de técnica, de percepção, e 30% são ferramentas. Inclusive, sobre essas ferramentas, eu vou abrir já um parênteses para que vocês entendam como isso é importante no processo de desenvolvimento de habilidade comportamental, certo? Nesse treinamento, especificamente, a gente tem uma caixa de ferramentas. Então, e essa caixa de ferramentas ela foi inserida nesta versão do treinamento de comunicação assertiva. Até então, não tínhamos dessa forma, já foi uma evolução. E essa caixa de ferramentas ela contempla esse material aqui: autoavaliação reflexiva, né? O diário da assertividade, o teste de assertividade, uma ferramenta que a gente vai trazer ao final para que vocês possam seguir aí o processo da caminhada de desenvolvimento da comunicação assertiva, que é a colaboração, e a bibliografia sugerida, que também vocês receberão. Sobre essas ferramentas, a gente queria chamar muita atenção de vocês, o quanto isso pode ser um diferencial no aproveitamento desse treinamento, tá? Eu vou só prestar uns esclarecimentos para que vocês possam se situar. A autoavaliação reflexiva, vocês receberam um link, né, por WhatsApp, todos que se inscreveram. Quem se inscreveu por... quem se inscreveu... Ô, Lorena, peraí, Lorena, tá dando informação aqui que eu não tinha. Quem se inscreveu mais tarde ou respondeu muito. Pronto, ela tá me falando aqui que algumas pessoas, inclusive, se inscreveram hoje, se inscreveram ontem já no final do dia, então não receberam. Mas vão receber, isso não vai fazer tanta diferença. Mas essa é a primeira ferramenta da nossa caixa de ferramentas. É um link muito simples, por formas que vocês vão responder. E é muito importante que vocês respondam com muita sinceridade. Assim, essa ferramenta eu criei com base em algumas literaturas do universo de desenvolvimento de competências comportamentais e comunicação. E o objetivo dessa ferramenta é situá-lo sobre o estado atual versus o estado desejado, que é o quê? Vocês possam refletir exatamente o que é que vocês percebem como lacunas, como gaps no processo de comunicação de vocês.
E lá também vocês já vão começar a perceber qual é o perfil que tem, porque algumas questões vão inclinar para a comunicação assertiva, outras para a passiva e outros para a agressiva. Então, é situar vocês de como vocês chegaram no treinamento. Então, por isso que é importante, é uma ferramenta super simples. Quem respondeu ao mais tempo já recebeu hoje a edição dessa ferramenta, que vocês vão poder olhar. O objetivo disso também é que a gente possa alinhar as expectativas, porque o que é que acontece? O máximo que você respondeu lá sobre quais são os seus desafios, como você se percebe, o que é que você quer melhorar, é muito importante que aqui ao longo das aulas vocês busquem responder a estas perguntas. Busquem ferramentas, busquem conhecimento, façam perguntas para que vocês possam sair daqui com informações suficientes para, no mínimo, sair do estado que estão e já caminhar na direção do estado que vocês desejam. Então, eu, inclusive, li as respostas de algumas pessoas, desafios muito comuns, né? A gente vai ver que tem algumas pessoas que têm dificuldade de se expressar, de expressar suas emoções, seus sentimentos e suas opiniões. A gente vai entender por que isso acontece. Mas é importante que você faça esse treinamento o tempo inteiro, buscando recursos para que você possa desenvolver isso, se esse é o seu objetivo, como de algumas pessoas que eu li. Eu vi também pessoas que disseram que já têm uma dificuldade de comunicar muito grande, porque, e eu estou dizendo algumas, tudo isso que eu estou relatando, gente, são falas de mais de uma pessoa, para que vocês entendam também que os nossos desafios são comuns. A gente teve relatos opostos, de pessoas que disseram que já estão limitando sua comunicação porque, via de regra, são mal entendidos. Porque muitas vezes as pessoas, ela expressa, essa pessoa expressa a opinião e os outros acham que ela está sendo ou grosseira, né, ou brava, e quando ela diz que a intenção dela não é essa. Ou seja, há aí ela não consegue se comunicar, quando eu digo ela é esta pessoa, estas pessoas não conseguem se comunicar de maneira assertiva, que é expressar o que pensa e que sente, sem que gerar no outro algum nível de desconforto. Então, essa primeira ferramenta é para que vocês possam avaliar o estado atual de vocês hoje. Provavelmente todo mundo que está aqui, né, é porque entende que precisa aperfeiçoar a sua comunicação. Por melhor que a nossa comunicação esteja, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Mas, dificilmente, eu tenho certeza que poucas pessoas que estão aqui nessa sala estão porque estão satisfeitas com a sua comunicação. Algumas estão, né, porque tem pessoas que estão no processo de desenvolvimento contínuo e vêem uma oportunidade, acham que a metodologia é boa e vão acrescentar um conhecimento a mais. Mas é possível que a maior parte das pessoas que estejam aqui perceberam, por meio de uma autoavaliação ou porque receberam feedbacks externos, que sua comunicação precisa ser melhorada. Então, é muito importante que vocês saibam o que vocês querem melhorar. E ao longo do treinamento, o que, é que vai acontecer? Vocês vão perceber que, às vezes, eu acho que o problema da minha comunicação está numa perspectiva, mas não está em outra. Então, que vocês também estejam abertos a fazer descobertas. Ou seja, poxa, eu achava que o meu problema na minha comunicação era isso, mas não é isso, é aquilo. Ok, muda a rota. É por isso que nossa última ferramenta é um plano de ação. Por quê? Porque eu acredito que no final do treinamento vocês vão ter mais clareza sobre quais são os reais desafios da sua comunicação e vocês também já vão ter recursos e ferramentas para poder desenvolver essas lacunas, eliminar, minimizar essa lacuna, para que vocês possam entrar num outro nível de comunicação e assim colher os frutos e resultados de uma comunicação mais assertiva, tá? E também esse alinhamento de expectativa, porque quando eu li as ferramentas e eu li, gente, quem já respondeu, né, mas eu vou ler as outras também, para eu entender também como é que eu vou direcionar os exemplos, como é que eu vou direcionar o conteúdo propriamente. Esse treinamento ele acontece uma vez por semana, durante 3 semanas, por causa das ferramentas também, vocês vão entender agora por quê. E eu entendo que dessa forma eu vou poder contribuir mais do que se eu fizesse como eu fiz no ano passado, que a gente fazia 3 dias seguidos, porque aí o espaço fica muito conteúdo em pouco tempo e depois eu não tenho como acompanhá-los. Então eu resolvi dividir isso para que eu possa estar com vocês ao longo de 3 semanas, tá? Sobre isso também, ao longo das 3 semanas, algumas pessoas têm meus contatos pessoais e tá tudo certo, né? Teve gente que vai falar comigo, Catarina, desculpa, eu tô falando do seu contato pessoal. Não, gente, tá tudo bem, podem falar. Mas a gente tem um contato no WhatsApp Business e a minha ligação com a Lorena, que é quem gerencia essa rede direta. Então, quando tem dúvida, quando quer perguntar alguma coisa, se não perguntar no meu direto, tanto no direto do Instagram quanto no meu WhatsApp,
se perguntar no que vocês tinham contado também, eu vou ter maior satisfação de responder aí ao longo do tempo. Então, essa ferramenta de autoavaliação, gente, é super simples. Percebam o seguinte, um dos maiores desafios de a gente desenvolver a habilidade comportamental, e torno a dizer, comunicação é uma soft skill, uma habilidade comportamental, ou a gente querer complicar demais, achar que precisa de algo extraordinário, mirabolante para mudar essa comunicação, ou querer empilhar técnica. O que significa empilhar técnica? Eu li um livro e no livro disse que eu devia fazer isso. Eu li o outro, disse que eu devia fazer aquilo. Eu fiz um treinamento e disse que eu devia fazer aquilo. Quando você vai empilhando técnica, você não consegue resultados. Mas se você começa, por exemplo, refletindo sobre como está seu estado atual, isso já traz para você um nível de consciência muito importante para qualquer mudança de comportamento, para uma mudança de habilidade ou de hábito, porque comunicação também é a forma como a gente se comunica, passa pelos nossos hábitos. Precisa ter essa clareza, esse discernimento, olhar e dizer, poxa, eu já tinha ideia que era isso, mas agora eu tenho certeza. Então, quem recebeu o link, mas não respondeu, eu sugiro que vocês respondam, para que vocês tenham melhor aproveitamento. Essa é a primeira ferramenta. Uma segunda ferramenta que vocês vão receber, o PDF dela, é o Diário da Assertividade, tá? É uma ferramenta que também foi desenhada por mim, essas ferramentas são autorais. Quando me refiro a autorais, é com base nos estudos que eu tenho feito sobre os assuntos, né? Então, autorais, mas com base científica também. Eu criei o Diário da Assertividade, que eu imprimi mesmo, inclusive vou encadernar e eu vou fazer o diário nos próximos dias. E qual é o objetivo? Vocês vão receber esse PDF, tá? E aí ele tá aqui, bem bacaninha, se imprimir é lindo, gente, impresso. O Diário da Assertividade, qual é o objetivo? Olha, só depois de identificar suas falhas é que você pode começar a corrigi-las. O diário, existem estudos na neurociência que comprovam que o ato de escrever, gente, por que esse diário vai no PDF? Porque, de fato, é importante que você imprima ele. Catarina, não quer imprimir, tá tudo bem também, você não precisa. Lê as instruções que estão lá, né? Tem uma série de instruções, tem o porquê fazer um diário. Você vai se convencer de que é importante, assim eu espero. E você pode não imprimir e simplesmente transcrever aqui os tópicos que são sugeridos para todos os dias. Então, mas quem imprimir no PDF que vai, vocês vão ter aí 21 páginas. Não é por causa da história dos 21 dias do hábito, tá, gente? Até porque isso não existe, mas a gente também não vai entrar nesse mérito, não. É porque entre hoje e o fim do nosso treinamento vão se passar 21 dias. Então, é por isso que são 21 páginas, tá? E se você fizer todos os dias esse diário, eu tenho certeza absoluta, convicção, de que ao final sua comunicação vai ter melhorado exponencialmente, só com o ato de fazer o diário. Então, eu não vou trazer mais detalhes aqui, porque a gente tem que avançar na aula, mas vocês vão receber o PDF hoje, né, Lorena? Hoje vocês vão receber o PDF. Daqui a pouco inclusive ela vai começar a disparar enquanto ela está vindo aqui a aula para dar certo. Mas ela está atenta ao chat também, viu, gente? Vai dar papo. Então, aí vocês comecem a fazer esse diário. Leiam, tem explicações aqui, algumas pessoas vão precisar de mais informações para serem convencidos, outros vão só confiar e fazer. De toda sorte, ninguém é obrigado a nada, mas eu asseguro que se você utilizar o diário, a gente vai ter resultados muito melhores para conversar no final do nosso treinamento. Então, o objetivo do diário é esse, é fazer você refletir sobre seus comportamentos, fazer você refletir sobre como o seu comportamento, como a sua comunicação influencia em você, mas também influencia nas outras pessoas. E para cada vez que você fazer essa reflexão, você também começar a lançar a mão de estratégias para melhorar isso. Então, é pensar sobre. Quem acompanha, quem está comigo há mais tempo, quem já fez mentoria, quem faz treinamento também, muitas pessoas perguntam, Catarina, como é que eu faço para desenvolver essa ou aquela habilidade? O diário, gente, é um exercício de autoconhecimento. E lembra que um dos pilares do nosso treinamento é autoconhecimento? Pois é, então, foca em fazer o diário, que vai ser uma experiência bem bacana. A gente tem também outras ferramentas, né? Que aí eu vou explicando ao longo do treinamento. Como tirar o máximo de proveito do treinamento? Simples, olha. Seu grau de comprometimento determinará o seu sucesso. Então, se comprometa. Se comprometa em estar comigo, de preferência ao vivo, mas quem não puder, tá tudo bem também, de assistir depois.
comprometimento de fazer os exercícios que estão propostos aqui, então isso passa pelas ferramentas todas, comprometimento de, se tiver dúvidas, não levar para casa, é óbvio porque vocês estão em casa, né? Mas não ficar com essa dúvida, né? E uma outra coisa muito importante também, ó, pratique. Aí tem esse escritor que eu acho muito bacana, ele diz o seguinte: pratique quando? Pratique nos dias em que você come. Eu achei essa frase simplesmente espetacular. Quando é que eu vou, onde e quando eu posso praticar a habilidade da comunicação assertiva com base nos conceitos que eu vou estar inserida a partir de hoje? Nos dias em que você come. Né? Eu espero que vocês não façam um jejum de mais de 24 horas, porque senão, se não fizerem jejum de mais de 24 horas, todos os dias é dia de praticar. Então, como tirar o melhor proveito desse treinamento é a combinação de comprometimento e prática. A gente não muda soft skill, a gente não muda habilidade comportamental, ouvindo alguém falar sobre, vendo documentário, assistindo treinamento, palestra ou lendo livros. Buscar isso é importante, sim, para a base do desenvolvimento de qualquer competência que é conhecimento. Mas vai ser somente colocando isso em prática, que é o desenvolvimento da habilidade, que é o segundo pilar da competência, que eu vou ter resultados realmente que vão valer a pena. E, claro, costurar isso tudo, atitude, querer reiteradas vezes fazer. Então, eu tenho também um desafio para que vocês tirem o máximo de proveito do treinamento, que é, nos próximos dias, se você fizer o diário, você vai refletir sobre como anda a sua comunicação. Automaticamente. Porque todo dia você vai pensar sobre ela. Ao final do dia, quando você for refletir sobre sua comunicação, você vai ter vários insights, vai perceber várias coisas. Ou seja, imagine você não passar 20 dias pensando na comunicação de vocês. Observando, se auto-observando, observando outras pessoas, não para se comparar com elas, mas porque elas podem ser fonte de inspiração também para vocês. Então, se o radar de vocês estiver sintonizado na frequência de desenvolver comunicação assertiva, eu não tenho dúvidas de que vocês vão sair daqui muito melhor comunicadores. E esse é o meu desejo para todos vocês. Né? E aí, aqui, de novo, para a mente aberta, tudo é aula, por quê? Porque tudo que eu fiz até agora, embora parecesse só informes, né, sobre o treinamento, também é aula. E aí, agora, vamos começar o conteúdo propriamente dito. Primeira coisa, qual é o conceito de comunicação assertiva, né? Eu tenho falado muito, comunicação assertiva. Eu poderia falar só, isso é um treinamento de comunicação. Mas por que a gente trouxe comunicação assertiva? Segue, gente, áudio e som legal? Só um pouco disso. Todo mundo que eu quero saber, eu quero beber água. Tá ok aí? Então, vamos lá. Comunicação assertiva. Primeiro, existem vários conceitos sobre teoria de como se comunicar de maneira melhor, no quesito comunicação para interação social, relacionamento interpessoal, não necessariamente comunicação com o público, falar em público, isso é uma caixinha da comunicação, mas a comunicação com base nas relações interpessoais. Existem dois conceitos que são muito semelhantes, eles se cruzam o tempo inteiro, que para mim são basicamente a mesma coisa, que dentro da teoria são os mais conhecidos. É comunicação assertiva, que é sobre isso que nós vamos tratar, mas também a gente tem um conceito que é extraordinário, inclusive é um livro que eu super indico que todo mundo leia, que é comunicação não violenta, que é um método, uma metodologia que foi desenvolvida por Marshall, e é incrível esse livro. Eu li vários livros foram muito importantes para mim. Mas se eu tivesse lido comunicação não violenta, mais nova, mais jovem, eu acho que eu teria bebido muitos frutos infinitamente melhores, porque ao longo do treinamento, inclusive, eu vou explicar para vocês o meu processo de desenvolvimento da minha comunicação, que é um processo. Eu ainda não me comunico da maneira mais assertiva possível, e isso não me descredencia para falar com vocês sobre isso, eu vou explicar por quê. Porque eu treino sobre o que eu acredito, mas não necessariamente eu sou perfeita nisso. Não tem como. Uma coisa é você treinar técnica que esteja desassociada de comportamento. Que aí sim, você insere algo no seu cotidiano. Por exemplo, agora eu vou fazer um curso e aí eu quero aprender como montar um computador. Se eu fosse ministrar um curso e como montar um computador, eu precisaria saber montá-lo 100%, sem falha alguma, porque isso é só, gente, técnica, etapa 1, 2, 3 e 4. 5 e quantas forem.
Quando a gente fala de comportamento, a coisa é diferente, porque a gente tem várias interferências, tem o seu momento de vida, tem a sua predisposição para ficar insistindo nisso. Então, assim, Catarina, melhorei minha comunicação sensivelmente ao longo dos últimos anos, especialmente e notadamente dos 5 anos para cá, mas ao longo da vida inteira eu tive uma comunicação muito mais, e você não entendeu o que é isso, primária, a comunicação primária muito agressiva. Então, de forma muito direta, de forma muito pragmática, de forma muito impositiva. E, naturalmente, eu tive muitas perdas em relação a isso por causa do meu estilo de comunicação. Passando por processos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, depois que eu entendi o quanto esse estilo de comunicação tinha relação com a minha identidade, primeiro processo eu aceitei, né? E aí depois eu tenho buscado desenvolver isso mais e mais, especialmente porque comunicação é uma ferramenta de trabalho para mim. Então, é para todos nós, tá? Fique claro. Mas para mim é algo que eu não tenho como ignorar ou achar que não, que está tudo bem se eu me comunicar do jeito que é mais natural para mim. Então, o processo de comunicação ele é uma jornada. E quando a gente fala de comportamento, gente, vocês vão ver que a gente tem altos e baixos, mas a gente precisa sempre estar se autoavaliando, né? Por isso que o processo de desenvolvimento não termina. Então, dentro desses 10 conceitos, que são os conceitos que, notadamente, são os mais aplicados, e os que para mim fazem mais sentido, a gente tem comunicação assertiva e tem comunicação não violenta. Qualquer coisa que vocês procurem na literatura sobre qualquer um desses conceitos vão ser muito úteis para o desenvolvimento da comunicação assertiva, né? Da comunicação nas relações interpessoais. E aí, sobre comunicação assertiva, a gente tem esse conceito, a habilidade de falar e agir de tal modo que as pessoas sejam levadas a reagir de maneira positiva e com atenção. Prestem atenção na semântica desse conceito. Número 1, habilidade. Comunicação assertiva é uma habilidade, gente, não é dom, não é talento, não é privilégio de poucos, não, é uma habilidade. Tudo que é habilidade pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Naturalmente, algumas pessoas vão ter mais predisposição para uma comunicação assertiva e a gente vai entender o porquê disso. Outras pessoas nem tanto. Algumas pessoas vão estar muito mais predispostas a uma comunicação agressiva, outros tantos a uma comunicação passiva. Mas se é uma habilidade, então a gente pode desenvolver. E essa habilidade é de falar e agir. Ou seja, o princípio básico da comunicação assertiva é que eu vou conseguir expressar. O ato de comunicar é uma expressão de pensamentos, de emoções, de sentimentos, de ideias, de opiniões. Então, o princípio básico é que eu vou conseguir expressar, eu vou falar e eu vou agir, porque a comunicação, ela pode ser verbal, ela pode ser não verbal, ela pode ser escrita, a gente vai ver que ela vai usar vários recursos. Então, a comunicação, a via de regra, ela passa por uma combinação entre o que eu estou falando, principalmente se a comunicação for verbal, com o meu agir, que é a comunicação não verbal. E, por vezes, o meu agir fala mais do que as palavras, né? Então, a congruência disso, eu vou me expressar de tal forma que o meu falar e o meu agir vão estar congruentes, ou seja, eu não vou estar falando algo que as pessoas, ao olhar para mim, não achem que eu estou falando a verdade, ou que eu estou sendo incongruente, ou que fique, mas será que é isso mesmo? E de tal forma que as pessoas sejam levadas a reagir, porque comunicação, gente, é um processo de interação. Eu, quando comunico com outra pessoa, quando eu me comunico com outra pessoa, vai ter interação, por mais que o meu objetivo é que seja somente dar uma ordem ou passar uma orientação. Tem que haver uma interação, porque tem que haver, no mínimo, um feedback, para que eu tenha absoluta certeza de que eu me fiz entender. Então, quando eu tenho uma comunicação assertiva, o que acontece? Eu consigo me expressar, eu consigo falar e agir, de tal maneira que eu consiga com que as pessoas me deem atenção. Quantos de nós, em vários momentos, em várias ocasiões, tivemos a sensação de que estávamos falando sozinhos? E não só por falta de educação do meu interlocutor. Algumas pessoas é por falta de gentileza, falta de educação, não. Mas retire a falta de gentileza ou a falta de educação e se coloque em momentos no qual a pessoa estava olhando para você, mas você não conseguiu prender a atenção dela. Quem se comunica de forma assertiva vai prender a atenção da outra pessoa.
Porque a outra pessoa vai se conectar com você, porque comunicação é conexão, e ela vai lhe dar a atenção, ou seja, ela vai dar o recurso o segundo recurso, eu acho, mais escasso hoje das nossas vidas. O primeiro é tempo, o segundo é a atenção. Ter a atenção das pessoas é um recurso cada vez mais escasso. Então, se eu me comunicar de forma assertiva, e é sobre isso que a gente vai tratar no nosso treinamento, então o que vai acontecer é que eu vou ter a atenção das pessoas e elas vão prestar atenção, vão ficar atentas naquilo que eu tenho que comunicar. E elas vão me dar atenção porque elas vão reagir, é ação e reação, gente. Quando eu comunico algo, quando eu transmito uma mensagem, porque a comunicação ela vai ser a transmissão de uma mensagem, essa mensagem vai ser sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto, sobre como vai ser sobre uma opinião. Essa mensagem ela vai ser aceita de forma positiva. Quando ele coloca aqui na semântica, a pessoa vai reagir de forma positiva, não quer dizer que ela vai concordar comigo. Ela vai só me dar o direito de falar. Né? Porque ela não vai estar sentindo-se, ela não vai estar... a minha comunicação não vai gerar nela nenhum tipo de repulsa, de repúdio, de querendo evitar, que é o que acontece, por exemplo, quem não tem comunicação assertiva e tem comunicação agressiva. Ou eu vou ficar com a sensação de que não está me dando atenção porque eu tenho uma comunicação tão passiva, então minha entonação gosta sempre baixa, eu estou querendo me esquivar, então isso também não vai gerar uma reação positiva. E essa reação positiva é o simples fato da pessoa me dar a atenção dela para que a gente possa estabelecer uma conexão. Então, o conceito de comunicação assertiva está aqui, né? A habilidade de falar e agir de tal modo que as pessoas sejam levadas a reagir de maneira positiva e com atenção. Querem um exemplo clássico de um comunicador assertivo? Vocês provavelmente, espero que vocês estejam entre essas pessoas, mas se não estão entre essas pessoas, provavelmente vocês já conviveram com pessoas que muitas vezes falaram para você coisas que não são agradáveis de ouvir. Vamos lá, um chefe, um gestor, um líder que lhe dá um feedback de algo que você não gostaria de ouvir porque era uma crítica ou algo que precisa ser melhorado. E você recebe aquilo de forma aberta. Não porque é agradável, mas porque ele traz de tal forma a construção que você permite que ele traga essa informação para você. Isso é um exemplo de comunicação assertiva. Né? Ou qualquer pessoa que você encontra e que você tem vontade de dar atenção para que ela transmita a informação dela. Essas pessoas têm comunicação assertiva. Então, isso é muito importante para quem? Para todos nós. Tá? É importante para quem é empreendedor, porque vai ter, no mínimo, que lidar com colaboradores. E eu acompanho muitos empresários, eu vejo quão difícil está as relações interpessoais, muito dessa dificuldade vem da questão da comunicação, ou ausência de comunicação, ou uma comunicação inadequada, ou rude na comunicação. Você vai ter que lidar com clientes, e os clientes, né, são quem movem o nosso negócio, então a gente vai se deparar com pessoas completamente diferentes de nós, a gente vai ter que gerar algum nível de conexão com essas pessoas, e tudo isso vai ser impactado pela nossa comunicação assertiva. As nossas relações mais próximas, né, cônjuges, namorados, pai, mãe, irmão, a gente vai começar a entender que duas coisas básicas no princípio, dois princípios básicos da comunicação assertiva é que a responsabilidade da comunicação é sempre de quem comunica, nunca é de quem está recebendo a comunicação. E o segundo é que a comunicação ela é sempre sobre o outro. A comunicação nunca é sobre você. Então, eu não comunico para mim, eu comunico para outra pessoa ou para outras pessoas. E nesse processo de interação, eu tenho que estar muito focado em me conectar com quem é esta outra pessoa, que é diferente de mim, que pode pensar diferente de mim, que tem percepções distintas da minha, que tem conhecimentos distintos do meu. E aí eu vou precisar realmente desenvolver, inclusive, várias outras habilidades para que eu possa potencializar essa minha capacidade de interação e de comunicação. Reforçando. Quando eu me refiro à comunicação assertiva, estou diretamente falando sobre relações interpessoais. Então, imagine que, quando eu desenvolvo minha comunicação, que é uma soft skill, e ela está entre as três principais soft skills, junto com inteligência emocional, por exemplo, para uma vida saudável. Vida saudável consigo e vida saudável em sociedade. Então, quando eu desenvolvo a minha comunicação, a probabilidade de desenvolver inteligência emocional e vice-versa é muito grande. Né? São coisas que estão andando bem lado a lado.
Mas isso daí são soft skills, são habilidades que, uma vez que eu aperfeiçoe ela, que eu desenvolva, eu consigo ter melhores resultados. Na convivência familiar, com os amigos, mas também na convivência profissional. Né? Os resultados profissionais a gente vê, inclusive, muito mais rápido. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tende a negligenciar nossas relações interpessoais mais próximas. Né? A gente acha que porque as pessoas nos amam, elas toleram. E como no trabalho ninguém tem que amar ninguém, então, às vezes, eu redobro muito o meu cuidado com as questões de trabalho e tiro todo o cuidado nas relações interpessoais de casa, porque acho que aquela outra pessoa tem que me entender, tem que me tolerar, e não é por aí, né? A gente precisa cuidar das nossas relações interpessoais em todas as áreas da nossa vida. E ela passa pela comunicação, invariavelmente. Eu não tenho medo de afirmar que, se você parar para pensar hoje, qual foi o problema que você teve hoje, ou essa semana, já que hoje é quinta, né? A gente já está se encaminhando para o final da semana. Qual foi o problema que você teve de relacionamento interpessoal? Eu não tenho medo de errar. Que 99,99% das pessoas que estão aqui, se eu perguntasse qual foi o último problema que você teve de relacionamento interpessoal, teve alguma relação com comunicação? Se você me contar o problema, eu vou dizer onde estava a falha da comunicação. Não é porque eu estou vendendo nada, não. É porque a gente invariavelmente passa pela comunicação. Ou eu não disse como eu deveria dizer, ou eu não passei a informação da forma mais elaborada possível, porque eu achava que o outro já deveria saber. Né? Eu julgo que ele não deveria saber, então eu não vou falar sobre isso. Ou eu não passei essa informação, ou não fiz essa comunicação no tempo certo, time conta muito. Então, assim, algo que eu precisava ter dito hoje, eu não disse, essa pessoa soube por outra pessoa, falha de comunicação, dá problema, né? Ou eu não chequei, eu falei, achava que a pessoa tinha entendido, ela não tinha entendido absolutamente nada, a gente por aí vai. Se a gente fosse abrir agora para vocês darem exemplos, iam vir dezenas deles. Porque a gente faz isso de forma meio que automática. Por que a gente faz isso? Porque a gente esquece que comunicação não é sobre você, é sobre o outro. Que aquilo que é muito óbvio para você pode não ser em absoluto óbvio para o outro de forma alguma. É que a sua percepção, ou seja, a forma como você encara um fato, pode ser completamente diferente da maneira como o outro encara esse mesmo fato. Então, por isso que, quanto mais eu divulgo a minha comunicação, quanto mais eu aperfeiçoo a minha comunicação assertiva, mais eu vou ter relações interpessoais saudáveis em todas as áreas da minha vida. Ainda sobre comunicação assertiva, comunicação, gente, é sobre construir pontes. Essa imagem é simplesmente para dizer isso. Comunicação é construir pontes. É fazer com que eu possa me conectar a outra pessoa, a outras pessoas, a outras realidades, para que eu possa me conectar com outras oportunidades, para que eu possa me conectar, inclusive, comigo mesmo, através do outro, para que eu possa estar no processo de melhoria contínua. Então, sempre que a gente pensa em comunicação, eu gosto muito dessa imagem, porque, para mim, ela reflete exatamente o que a comunicação é. É sobre construir pontes. E aqui tem uma coisa bacana, que é duas pessoas, cada uma com sua parte no processo de construção. E o que é que eu percebo muito? Muitas pessoas esbarram no seu processo de desenvolvimento simplesmente porque elas dizem o seguinte: Catarina, eu me esforço muito, mas fulano não se esforça, então eu estou cansada de me esforçar e eu não vou mais fazer isso não. Ou seja, ele deixa de construir a parte da ponte dele porque o outro não está vindo. Só que, gente, não existe desenvolver outra pessoa, não existe fazer outra pessoa ser melhor, não existe fazer com que a outra pessoa se toque, se ligue e vá mudar, não existe, isso é impossível. Existe eu me mudar, eu me aperfeiçoar, eu me melhorar, e isso, inclusive, custa um bocado. Para qualquer pessoa que está no processo aí de desenvolvimento, sabe do que eu estou falando, quão desafiador é a gente ficar se melhorando. Então, não posso transferir essa responsabilidade para outra pessoa, ou simplesmente achar que não é comigo, é com ele que muda, e quando ele mudar, eu mudo. Então, que a gente entenda o processo de comunicação como uma função de pontos, e que se o outro estiver construindo na direção dele, massa, mas se não tiver, segue construindo a tua. Porque no que você construir a sua, você vai ficar cada vez mais próximo de quem lhe importa, né? Ou do que lhe importa. Porque às vezes não é sobre quem, é sobre o quê. Quando a gente fala de relações interpessoais, muitas vezes é sobre quem. A gente quer, ama, quer por perto, quer ter um entendimento. No trabalho é o quê, né? Eu quero fazer parcerias de negócio, eu quero que o meu colaborador compreenda e faça aquilo que precisa ser feito. Então, independente de qual a motivação, seja você quem vai construir a ponte para a pessoa próxima do outro.
Quando a gente fala de comunicação, ó, o objetivo é construir relações pessoais positivas e produtivas. Significa que é uma via de mão dupla, né? E comunicar-se é compartilhar um pouco de nós mesmos com os outros. Então, embora a comunicação seja sempre sobre o outro, porque eu vou estar muito atenta a quem é este outro, é uma oportunidade que eu tenho, enquanto indivíduo, de expressão. E a gente precisa muito dessa expressão, né? A gente quer fazer parte de uma comunidade, a gente quer fazer parte de um grupo, a gente quer ser aceito, a gente quer ser reconhecido, e muito disso passa realmente pela comunicação. E também é muito importante que a gente entenda que tudo é comunicação. Então, a gente vai entender que a comunicação assertiva, ela passa pela maneira como eu me expresso verbalmente, ela passa pela maneira como eu me comunico de forma não verbal, então os meus gestos, a minha respiração, meu estado fisiológico, a minha inteligência emocional, meu estado emocional vai impactar na minha comunicação e também, hoje, a comunicação escrita, ela está cada vez mais em evidência. A gente deixou os e-mails, não os e-mails menos, né? A gente continua, mas a gente deixou as cartas, que tem um tempinho já, mas a tecnologia ela também tem trazido muitos desafios na comunicação. Então, advento das redes sociais, notadamente o WhatsApp, tem gerado problemas, assim, de toda a ordem, porque as pessoas não percebem que aquele recurso ali é um recurso de comunicação que pode trazer grandes prejuízos se eu não cuidar de fazer uma comunicação assertiva por lá, que passa por eu escolher, por exemplo, se vai ser uma escrita, se vai ser um áudio, se vai ser uma videochamada. Que é sobre isso também que a gente vai tratar aí ao longo do nosso treinamento. Então, tudo é comunicação. E aí, por onde começar, Catarina? Ok. Sei qual é o conceito de comunicação assertiva. Minha pergunta é, até aqui, gente, tudo bem? Vocês querem fazer algum questionamento aí no bate-papo? Querem fazer uma acréscimo, uma consideração? Ou ok, tudo bem? Me digam aí. Preciso deste termômetro, já que eu não estou vendo vocês, né? Então, não tenho nenhum parâmetro de comunicação não verbal. Eu tenho que ter diretamente. Ok? Então, vamos lá. Eu trouxe até aqui o conceito de comunicação, coloquei a importância da gente pensar que a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador, porém a comunicação é sempre sobre o outro. Então, o tempo inteiro, eu vou ter que ter um processo de autorresponsabilidade altíssimo, que é para não dizer que o outro que não entendeu, mas eu também vou ter que perceber quem é este outro, quem são estes outros, porque não é para mim, é para eles que eu me comunico, é com o objetivo de me conectar com estas pessoas. Mas aí, quando é que eu começo? A gente começa, o primeiro passo para a comunicação assertiva é o autoconhecimento. E aí, gente, claro que o autoconhecimento não é algo tão simples de ser desenvolvido. E ele também não se desenvolve de uma única vez. Ele é um processo para a vida inteira. Só que eu separei 3 aspectos do autoconhecimento que vão impactar diretamente no seu modelo de comunicação. E qual é o objetivo desses três itens, digamos assim, de autoconhecimento? É para que vocês tenham recursos e ferramentas para poder se autoavaliar. E a partir dessa autoavaliação, onde vocês estão inseridos, vocês possam se conhecer melhor. Se conhecendo, possam primeiro se aceitar, se acolher, né? A autocompaixão, a autoempatia é super bem-vindo. Mas possam também observar que, por terem essas características, por serem quem vocês são, vocês têm grandes virtudes, mas também vão precisar trabalhar aquilo que não está tão desenvolvido assim, dentro do seu objetivo proposto em comunicação, porque também chama a atenção de vocês. Por que é que eu pedi para fazer aquela autoavaliação reflexiva? Porque vocês estão em momentos diferentes da vida, certo? Se eu hoje estou num momento muito... vou citar 2 exemplos para vocês entenderem sobre o que significa estar no momento, e depende do momento em que eu esteja, algumas coisas vão fazer mais sentido do que outras. Se hoje eu, Catarina, tivesse algum problema de relacionamento interpessoal, sei lá, tivesse divergindo muito com o meu namorado ou com o meu cônjuge, se eu tivesse com muito problema de me entender com pessoas que me são muito caras, que eu amo bastante. Então, provavelmente, o meu esforço no desenvolvimento da comunicação seria inclinado dentro dessa perspectiva. Se hoje eu, Catarina, estou no processo de carreira,
que me exige, por exemplo, até então eu só era responsável por mim mesma, a partir de agora eu virei gestor, virei líder, resolvi empreender e ter uma equipe. Eu vou estar focada em desenvolver habilidades de comunicação para este novo desafio. Então, dependendo do seu desafio atual, algumas coisas vão fazer mais sentido ou menos sentido. Embora, gente, a comunicação funcione de forma igual em todos os cenários. O que vai mudar os cenários é porque nós somos afetados pelas nossas emoções. Então, relações passionais, por exemplo, demandam de nós um nível de energia, um nível de discernimento diferente de relações de trabalho. Algumas pessoas são mais afetadas pelo trabalho, outras pelas relações interpessoais, então por isso o autoconhecimento é tão importante. Então, vai depender do seu momento. Eu sei, por exemplo, que a gente tem nessa turma pessoas que estão enfrentando novos desafios profissionais, né? Ou estão empreendendo agora, eu sei porque alguns eu conheço, porque estão empreendendo, vão se deparar que, a partir de então, vão ter que lidar com colaboradores, vão ter que lidar com clientes, e provavelmente estão aqui para saber como fazer isso da melhor maneira possível usando o recurso da comunicação. A gente tem outras pessoas que já empreendem há algum tempo, e porque empreendem há algum tempo, vez por outra estão esbarrando nas pessoas. Quando eu me refiro a esbarrar nas pessoas, estão com dificuldade de fazer o time se engajar. O engajamento passa muito pela comunicação. Hoje estão muito cansados de repetir as mesmas coisas, mas não ter resultados diferentes. Então, é outro contexto, é outra situação. De ordem pessoal, eu não sei, de fato, como é que está a vida pessoal de vocês, mas é muito comum que algumas pessoas estejam passando por alguma dificuldade em relacionamento com o seu namorado, com o seu cônjuge, com a sua namorada, com quem quer que seja, e isso também deu uma travada e passa pela comunicação. Só que, nesse quesito aí, o que é que vai acontecer? Se recruta muito a questão passional nossa, e isso tende a afetar, inclusive, a forma como eu penso sobre o assunto, a nossa percepção e tudo mais. Então, mas o primeiro passo é o conhecimento, e eu vou trazer para vocês 3 aspectos para que vocês possam refletir, analisar e ter ferramentas para ter um processo de autoavaliação mais preciso e poder se observar nesses próximos dias, nesses quesitos de autoconhecimento. Vamos lá. Primeiro aqui, que 3 aspectos são esses? 3 aspectos que, se eu observar, eu vou me conhecer melhor, eu vou saber como eu vou aplicar isso melhor no meu processo de comunicação. O estilo de personalidade, o perfil comportamental e o perfil de comunicação. Cada um de nós, dentro da sua individualidade, de quem nós somos, tem um estilo de personalidade, tem um perfil comportamental predominante e tem um perfil de comunicação primário. E aí, esses 3 aspectos, quando eu começo a analisá-los separadamente e juntos, porque acaba que se conectam, né? Quem tem determinado estilo de personalidade tende a ter determinado estilo de perfil comportamental e tende a ter também um determinado estilo de perfil de comunicação. Quando eu avalio esses 3 aspectos, eu já tenho recursos suficientes para identificar as possíveis lacunas na minha comunicação e o porquê eu me comunico como eu me comunico. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa. Os estilos de personalidade, quando a gente fala de personalidade, o conceito é muito mais amplo, tá? Eu não vou aprofundar naturalmente, porque não é essa a perspectiva. Mas imagine que, basicamente, existem 2 estilos. Existe um terceiro que é o que está no meio termo aqui, mas é muito raro. O mais comum é ou eu tenho um estilo de personalidade extrovertido ou introvertido. Certo? Quem tem um estilo de personalidade extrovertido tende a ser uma pessoa que tem pensamentos e ações e comportamentos mais focados no fora, no externo, extroversão, fora. Então, são pessoas que gostam de estar em contato com várias pessoas, que tendem a não ter timidez, né? Não quer dizer que eu posso ser extrovertido e ser tímido, não posso, é difícil, mas pode acontecer. Então, tendem a não ter timidez, tendem a gostar de se expressar, gostar de estar entre pessoas, gostar de se relacionar. Os pensamentos dele, ele tende a compartilhar com várias pessoas. Então, esse é um estilo de personalidade mais extrovertido. Do outro lado, a gente tem o estilo de personalidade introvertido. Qual é a característica dos introvertidos? O introvertido, ele está mais focado nos próprios pensamentos. Ele é uma pessoa que gosta mais de estar. Quando eu falo isolado, não quer dizer que ele não vai interagir, mas ele tem preferência, ele se sente muito mais confortável em ambientes no qual ele não tem que fazer tanta partilha, não tem que interagir tanto. Para o introvertido, é muito desgastante
ter que fazer muitas interações simultâneas. Então, essa pessoa que tem estilo de personalidade introvertido tende, inclusive, a ser alguém que não passa tanto tempo no processo de comunicação, tende a ser mais objetivo, mais pragmático, mais reservado também. Percebe que se eu identifico, claro que tem que ter as personalidades para isso, tem, Catarina, mas a gente consegue perceber onde é que está a nossa má inclinação. Então, vamos lá. Se eu tenho um estilo de personalidade mais introvertido, vamos lá, é o meu caso, eu estou mais no meio termo, estou na ambiviência, que a gente chama. Mas o meu estilo de personalidade mais... Eu só posso falar por mim, né, gente, porque eu não estou vendo aqui vocês, eu vou trazer eu como exemplo. O meu estilo de personalidade, ele tende mais, porque a gente também... É como se... Imagine que esse estilo de personalidade houvesse um gradiente. O que é um gradiente? Se eu for muito introvertido, eu estou aqui no máximo escuro do introvertido, e se eu for para cá, para a extroversão, esse gradiente ele vai clareando. Dentro desse processo de gradiente, eu posso ter um nível de introversão, que eu não sou. Eu, Catarina, tenho um nível alto de introversão. Não é alto, é mais alto de introversão do que extroversão. Então, se eu tenho um estilo de personalidade mais de introversão, eu não posso, eu, Catarina, querer ter comportamentos semelhantes ao do extrovertido. Perguntas? Rosinaire perguntou, está ligado com os perfis? Está ligado com os perfis, Rosinaire, por isso que o próximo nível vai vir o perfil, tá? Tem relação, como eu estou dizendo. Esses 3 itens, eles acabam se costurando e se encontrando. Né? É muito comum de quem tem determinado estilo de personalidade, vai ter um estilo X de perfil e um estilo Y de comunicação, meio que encontrou no meio. Tipo assim, quem tem um estilo de extroversão, dificilmente vai ser um conforme no estilo do perfil comportamental, mas eu vou explicar isso na próxima fala. Então, vamos lá. Dentro desse gradiente, a gente vai estar mais na direção do introvertido ou mais na direção do extrovertido. Ou vai ter maiores níveis de introversão do que de extroversão. Eu não sei se é difícil entender utilizando essa alegoria, mas eu queria só que vocês me dessem esse feedback. Então, vamos lá. Supomos que isso daqui seja o gradiente, que aqui está o extrovertido e aqui está o introvertido. Certo? Aí tem um gradiente aqui no meio que vai ter mais ou menos. Quem tem muita introversão é como se estivesse bem aqui na ponta. Então, tem mais características do introvertido. Quem tem muita extroversão está lá na ponta, então tem quase todas as características do extrovertido. Eu, Catarina, dentro desse gradiente, eu estou aqui no nível de introversão a alguns passos da extroversão. Mas eu tenho uma personalidade mais introvertida. Significa o quê? Que eu vou ser mais dada à introspecção. Então, é mais fácil eu querer ficar em um ambiente de poucas pessoas, ou muitas vezes sozinha, do que estar num ambiente com várias pessoas e por muito tempo. Como o meu nível de introversão é maior do que a de extroversão, eu posso até estar entre várias pessoas, mas isso não vai ser confortável para mim, esses estímulos, porque o introvertido, quando ele está com muitas pessoas, é como se ele estivesse sendo hiperestimulado o tempo inteiro. Hiperestímulos fazendo ele sair do que é mais confortável para ele. Então, quem tem? Mas eu tenho algum nível de extroversão, embora esteja mais introvertido. Para mim, está tudo bem estar entre pessoas, está, por um determinado período de tempo. Não muito tempo, não o tempo todo. Né? Eu tendo a ser mais seletiva com relação aos ambientes que eu vou frequentar. Quando eu me refiro a seletiva, gente, não é que eu escolho porque é bom ou ruim, não. É porque é tipo assim, como eu vou gastar muito mais energia para estar nestes ambientes, então eu vou tender a não topar qualquer coisa, porque isso vai me dar muito mais desgaste em função da minha introversão. Imaginem que quando eu não sabia sobre o estilo de personalidade e eu vi um extrovertido, eu disse, cara, eu devo ser alienígena. Porque, poxa, olha só, é tão mais divertido ser extrovertido, tem muitos amigos, né, na perspectiva de que é quantidade. Então, eu estava me traçando um comparativo equivocado. Então, esse processo de autoconhecimento me trouxe a ideia de que, ok, tá tudo bem você ter maior nível de introversão do que de extroversão. E eu vou precisar administrar isso. Como os nossos papéis sociais exigem de nós determinadas interações, mas o fato de eu me conhecer e saber que eu tenho um nível mais alto de introversão do que de extroversão, me faz tomar decisões de forma intencional, ou seja, para determinados ambientes, especialmente os de trabalho,
Eu vou estar porque faz parte do meu trabalho, faz parte do papel social que eu decidi exercer. Mas isso não quer dizer que é porque vai ser a coisa mais agradável do mundo. Percebe que esse processo de autoconhecimento ele é bem relevante? Lorena, você está fazendo muitas caras e bocas. Ela está numa comunicação não verbal grande. Eu não estou entendendo. É algo com a aula ou é algo aí? Pronto, tá vendo, gente? Olha, ela está ali, ó. A comunicação não verbal de Lorena é uma coisa incrível. Ela está fazendo caras e bocas aqui, mas não é com a aula. Eu já estava pensando que estava dando aqui tudo errado no processo, mas ok. Então, ficou claro essa questão de introversão e extroversão? Se você é alguém que tem um estilo de personalidade extrovertido, no processo de comunicação, por exemplo, você vai ter que trabalhar limites. Como assim limites? Número 1, conhecer sobre outras pessoas, porque o extrovertido, ele acha que todo mundo é extrovertido. Então, quando ele lida com uma pessoa mais introvertida, se tiver nível de introspecção alta, aí ele vai ficar insistindo com o introvertido para falar, para interagir, para se comunicar. Então, não é bacana isso. Você não gera conexão. Comunicação é conexão. Você não vai estar sendo assertivo assim. E não é pela sua insistência que aquela pessoa vai sair de introversão para sua extroversão. Né? O extrovertido, por exemplo, ele tende a ser muito curioso, ele tende a fazer muitas perguntas. Isso para o introvertido não é interessante. O introvertido, por sua vez, tende a ser muito mais discreto, ele não quer ser inconveniente. Então, e o outro acha, às vezes, que ele não está interessado em saber sobre você. Não é isso. Então, esse equilíbrio e compreender sobre qual é o seu estilo, qual é o estilo das outras pessoas é muito importante nos processos de interação. E a gente saber que existem esses estilos, ver dentro desse gradiente onde é que eu estou mais próximo e se aceitar. Ok, me aceitei, e aí a gente vai para o próximo nível. Eu fui claro com relação à introversão e extroversão, gente. Claro, estou dizendo aqui que esse é um conhecimento superficial, né? Não é o objetivo desse treinamento aprofundar sobre isso, mas é situar vocês sobre isso, né, dentro do processo de personalidade, para que vocês comecem também esse processo de autoconhecimento e autoaceitação. Me falem aí se eu me fiz entender, se ficou claro. E se isso já ajuda vocês a se situarem, porque quem tem personalidade introvertida vai ter um modelo de comunicação naturalmente completamente diferente do extrovertido. E, gente, não existe estilo bom ou ruim. Existe o que mais se adequa às situações e aos contextos. Então, eu disse para vocês, como eu tenho um nível de introversão maior do que de extroversão, dependendo do contexto, eu vou ter que recrutar o nível de extroversão, que não é natural, mas é necessário. Então, eu vou ter que interagir, mesmo que isso não seja tão natural para mim. Eu vou ter que vou ter que me preparar e gastar bastante energia para estar, eu chamo, né, de puxando assuntos aleatórios, que não são naturais para mim ficar conversando coisas aleatórias. Enquanto que para o extrovertido vai ser o contrário. Ele vai ser super agradável, vai interagir com várias pessoas diferentes, está tudo bacana. Em algum momento, não vai caber no cenário essa extroversão toda, e aí ele vai ter que se retrair. Ele vai ter que acessar um pouco da introversão para ser mais adequado para aquele ambiente. Ficou claro? Ok? Querem fazer alguma contribuição agora, trazer, ou vai deixar tudo para o final? Não, ok? Tem outro aspecto também, que é o estilo, o perfil comportamental, que a gente toma como base o DISC, né, que é uma metodologia que tem muito tempo, inclusive a gente vai fazer um treinamento específico sobre perfis comportamentais, como identificar o seu perfil. Quem fizer o treinamento vai ter acesso à ferramenta, vai fazer o teste de perfil, vai saber qual é o seu perfil primário, e vai aprender também como se relacionar com os outros perfis. Aqui, essa fala que eu vou fazer é só para vocês entenderem que existe este contexto também dentro da personalidade, que é o estilo com que eu me comporto com mais frequência. O que é o perfil comportamental? São os meus comportamentos em formas de relacionamento, processo de tomada de decisão, a forma como eu escolho as coisas, tem muita relação com o nosso perfil comportamental. É uma metodologia que foi desenvolvida há mais de 100 anos por um psicólogo norte-americano, e ele descobriu, nos estudos dele, ele evidenciou que nós temos basicamente 4 estilos comportamentais, que é dominância, influência, estabilidade e conformidade. Esse é porque é no inglês, tá, gente? Então, e todos nós temos os 4 perfis, porém, o comum é que um ou dois se sobressaem. Então, o meu perfil primário e o meu perfil secundário vão estar mais latentes nas minhas ações, na forma como eu interajo com as pessoas, na maneira como eu me comunico, na forma como eu tomo decisões e as coisas que eu utilizo para achar os critérios que eu
acho mais relevantes, né? E aí a gente traz aqui, de forma um pouco objetiva e direta, que perfis são esses. Então, a gente tem o perfil dominante e influente, que ele tende a ser mais emotivo, enquanto que o estável e o conforme, ele tende a ser mais sereno, mais equilibrado. A gente tem o dominante e o conforme, que tem que ser mais orientados para tarefas, ou seja, pessoas que gostam mais da execução, enquanto que a gente tem o influente e o estável, que são mais orientados para pessoas. Imagine que esses simples quadrantes divididos dessa maneira já nos relatam mais ou menos o que esperar em termos de relacionamento interpessoal e comunicação desses perfis. A gente tem um dominante, que ele é mais decidido, eficiente, intenso, orientado para resultados, competitivo, e ele é super tolerante ao risco. Então, quais são as características de quem tem um perfil dominante? Tende a ser super autoconfiante, tende a ser muito determinado, obstinado, é uma pessoa que gosta de correr riscos, e que a característica central do dominante é que ele gosta de estar em execução, ele gosta de estar fazendo. Os pontos fortes são esses, os pontos de atenção é que, porque ele gosta de estar em ação, ele não gosta muito de planejar. Então, eles não são tão bons em planejamento, eles são bons em entrega, em execução, em fazer. Tende a ter um estilo de comunicação mais impositivo, ou seja, isso leva ele para ter um estilo de comunicação mais agressivo. Leva, não necessariamente, tá, gente? Porque existem outras coisas que a gente precisa considerar. A gente tem o influente, que tende a ser extrovertido. Não existe quem tem perfil comportamental influente em algo que não seja extrovertido. Ele vai estar na extroversão. Então, os influentes, eles são extrovertidos, eles são entusiasmados, persuasivos, orientados para relacionamento, eles são animados. Eu gosto de pensar nos influentes como os felizinhos. Eles estão sempre animados, sempre querendo um happy hour, uma festa, um encontro. São pessoas que gostam de estar interagindo o tempo todo. A pior coisa para quem tem influência alta é estar sozinho, é trabalhar sozinho, é morar sozinho, é viajar sozinho, ele não gosta de fazer nada sozinho. Quem tem influência alta, naturalmente tem extroversão alta também e tende a ter um estilo de comunicação entre o agressivo e o assertivo. O estilo de comunicação, gente, não tem relação direta com o perfil. A gente tem uma inclinação, mas outras coisas vão ser levadas em consideração. Mas eles são perfis, o perfil influente é altamente orientado para pessoas. Eles gostam de se relacionar com pessoas. Quando a gente vai para o estável tem em comum com o influente gostar de pessoas. Só que qual é a diferença? O estável é mais seletivo. O estável ele gosta de ouvir as pessoas, ele gosta de estar entre pessoas, mas poucas pessoas. Ele escolhe as pessoas com quem ele vai interagir. O influente é como se ele não desse filtro. Todo mundo é amigo, é legal, sabe? Ele tem infinitos amigos de infância. Ele, ao longo da vida, ele vai acumulando. Todo mundo para ele é amigo. O estável, não. O estável ele é mais seletivo. Então, ele vai ter poucos amigos, mas ele é super leal com essas pessoas. E ele tem a ter uma característica de comunicação muito interessante, que ele é muito bom ouvinte. Perfil estável, a gente tem, quem tem pessoas estáveis ao seu entorno, percebe que aquela pessoa que, quando está conversando com você, ela está prestando atenção em você, ela está conectada, ela está interessada em você. Enquanto que o influente, por exemplo, ele está interessado em falar sobre ele. Né? Essa é uma diferença interessante. E a gente tem um estilo conforme, o perfil conforme, que ele é um perfil... Como é que eu identifico conforme? Ele é perfeccionista. Né? Então, quem tem um perfil conforme tende ao perfeccionismo, gosta das coisas bem feitas, gosta de um método, de uma regra, de um passo a passo. Eles tendem a ser introvertidos, eles tendem a ser muito críticos também, consigo e com os outros. São pessoas que tendem a ter um comportamento mais sério, mais fechado. O que o conforme tem em semelhante com o dominante também é porque nas interações pessoais eles são extremamente exigentes. Então, eles não são os mais simpáticos, né? Eles não são os mais sociáveis. Então, eles tendem a selecionar, por razões diferentes, as pessoas com quem eles convivem. Sobre os estilos de comunicação de cada um, vamos lá. O dominante, o estilo dele tem conversas rápidas, assertivas e orientadas para o resultado. Então, quem tem um estilo dominante alto tende a ter um estilo de comunicação rápida, assertiva e orientada para o resultado. Quem tem um estilo de comunicação influente tem um estilo de conversa divertida, é o que gosta de contar piada, é o divertido, né? Amistosa e orientada para as pessoas. Relação, é só se relacionar.
Quem tem um perfil comportamental estável, tem um estilo de conversa calma, serena e orientada para processos. Ele é calmo, ele é sereno, até o tom de voz do estável tende a ser um tom mais sereno do que, por exemplo, o dominante, que tende a subir o tom da voz, ou o conforme, que tende a ter uma fala muito crítica, ou o influente, que fala tanto que às vezes você não consegue nem acompanhar tanta informação que ele traz. E o estilo conforme tem conversas lógicas, complexas e orientadas para propósito. Então, o conforme ele tende a contextualizar absolutamente tudo. Tudo nasce de um contexto. Ele vai contar uma história, ele vai trazer uma informação, ele vai trazer uma pesquisa, uma construção. Então, tendem a ser conversas muito mais densas. Né? Então, a essa altura, claro que o conceito, o que eu estou trazendo aqui, não é em profundidade, não tem como a gente desenvolver isso em profundidade, mas é para minimamente, eu espero que a essa altura, você já tenha descoberto, por meio de uma autoavaliação, qual é o seu estilo de personalidade e qual é o seu perfil comportamental. E aproveito, claro, para convidar vocês para fazerem o treinamento de perfil comportamental, para que vocês possam fazer a ferramenta de vocês, mas também para que vocês possam saber como interagir. Então, todos esses conceitos que eu estou trazendo para vocês de autoconhecimento, gente, são sobre duas perspectivas. Conheçam a si e observem quem está no entorno. Conheçam a si para se melhorarem, para se aperfeiçoarem, para se aceitarem. E conheçam aos outros não para rotulá-los, nem para julgá-los, mas para que você possa estabelecer uma melhor conexão diante dessas diferenças. Tá? Então, a gente viu estilo de personalidade, viu estilo de comunicação, e aí a gente entra para os estilos de personalidade, comportamental e estilo de comunicação. Existem basicamente 4. O assertivo, o agressivo, o passivo e o passivo-agressivo. Cada estilo de comunicação desse, nós todos podemos transitar entre todos os estilos, certo? O perfil comportamental, o perfil de personalidade e o perfil comportamental eu tendo não mudar ao longo da vida. Né? Eles tendem a ser mais estáticos. Eu mudo pontualmente. Pontualmente que eu me refiro é dependendo da situação, dependendo do contexto que me exija determinado comportamento, eu tendo a flexibilizar e me adaptar, tá? Mas eu não tendo a mudar meu perfil natural. Enquanto que o estilo de comunicação, não. É muito mais possível de ser modificado desde que eu identifique qual é o meu estilo e para onde é que eu estou querendo ir, que eu espero naturalmente que seja para assertividade, né? Então, esses estilos a gente consegue alterar. E quais são as características de cada um deles? Isso daqui a gente vai, inclusive, voltar em outros momentos, viu, gente? E vocês também vão receber uma ferramenta que é para você fazer um teste, para você saber qual é o seu estilo de comunicação. Então, o estilo passivo tem dificuldade de se expressar, em expressar suas necessidades e lutar por suas convicções. Hesitam em tomar a dianteira porque querem evitar conflitos. Qual é a principal característica de quem tem um estilo predominante? Por que predominante? Porque a gente dependendo da relação, eu posso, por exemplo, ter um estilo passivo na minha relação conjugal e posso ter um estilo agressivo na minha relação ao trabalho. Não é porque eu tenho dupla personalidade, tá, gente? É porque são papéis diferentes, estilos de comunicação diferentes. Eu não mudo meu perfil comportamental em casa e no trabalho. Eu faço algumas adaptações, mudar não, mas o estilo de comunicação é possível. Então, se vocês também se observarem, eu tenho esse, mas aí vejam em que ambiente você tem esse. Então, o estilo passivo, característica do passivo, ele entende, ele morre de medo de gerar conflito ou desentendimento. Então, ele, quando diverge de alguém, ele tende a não expressar essa divergência, ele tende a acatar. É um estilo que tem dificuldade de dizer não, ele não se posiciona, ele quase nunca se posiciona, é como se não tivesse opinião sobre nada, e ele tem opinião sobre tudo, como todos nós temos, mas ele não gosta de se expressar, ele não se sente confortável. Para o passivo, é extremamente desafiador ele falar o que pensa e o que sente. Então, esse é um estilo de comunicação que tende a interagir, por exemplo, quando ele está interagindo entre outros perfis, se brincar, não vai ser nem percebido. E ele também vai ficar sobrecarregado, porque as pessoas tendem a demandar bastante coisa para ele, simplesmente porque não consegue expressar que não quer, que não consegue, que não vai. Eu estou passando de forma mais rápida, porque a gente vai voltar nisso. Essa é a aula introdutória. A gente tem um estilo agressivo, que expressa suas opiniões de forma simples e direta muitas vezes. Geralmente são oradores confiantes e os membros do grupo que mais falam.
não são tímidos para expressar suas ideias sobre um assunto. Aí você pode dizer, esse é o ideal. Só que qual é a grande questão do perfil agressivo de comunicação? Ele, ao contrário do passivo, ele expressa tudo o que pensa, que sente e o que diverge. Só que ele não pensa sobre para quem ele vai dizer isso, e muitas vezes ele faz usando entonações, tons de voz que não são adequados, usando expressões que podem ser agressivas. Então, ele está muito conectado em expressar a verdade dele, e ele tende a impor essa verdade dele como uma verdade absoluta. Então, conviver com agressivo a gente agressividade na comunicação, tá? Por favor, a gente está aí vivendo tanto um ambiente tão agressivo que pode dar confusão. Eu posso ser uma pessoa, como é que eu posso dizer? Catarina, eu tenho um estilo primário de comunicação muito forte na agressividade. Eu não sou uma pessoa, tá? Eu não tenho interesse nenhum em magoar ou destratar pessoas, mas por muito tempo eu fiz isso por meio da minha comunicação, simplesmente porque eu achava que eu estava falando verdades. Então, assim, olhe só como as coisas funcionam. Eu achava que eu estava sendo sincera. Muito tempo eu me expressei dizendo, mas é porque eu sou sincera. Então, se eu sou sincera, eu falo o que eu penso. Gente, sincericídio não é comunicação assertiva e não é sinceridade. Né? A gente tem que respeitar quem está do outro lado, o quanto que ele está disposto a receber, o quanto que ele quer saber sobre aquilo. Então, tem uma série de coisas aí que envolvem a questão do estilo agressivo de comunicação. Então, existe uma vantagem entre o agressivo e o passivo, porque o agressivo ele expressa. O passivo ele ainda vai ter que aprender a se expressar. Ele vai ter que quebrar uma barreira maior, que eu preciso me expressar. Talvez não do jeito assertivo ainda, mas expressar. Concordo, não concordo, quero, não quero. Minha opinião sobre isso é isso. E o agressivo já faz isso naturalmente, só que ele precisa considerar mais o como fazer isso. Né? Por isso que ele foge da assertividade. Aí a gente tem o passivo-agressivo, que algumas pessoas acham que o passivo-agressivo é o melhor, mas não é, gente. É o perfil mais difícil de se relacionar. Por quê? Em vez de serem diretos, esse estilo encontra formas indiretas de expressar seu descontentamento. Podem parecer legais para alguns, mas antipáticos para outros. Alguns autores chamam esse estilo de estilo manipulador. Por quê? Porque são pessoas que se comunicam por meio de piada, por meio de sarcasmo. Então, ele diz, depois ele retira o que ele diz. Então, são pessoas que a gente tende a ter mais dificuldade de se relacionar. E não é que ele transita entre o passivo e o agressivo, é porque você realmente fica confuso. Num primeiro momento, eles tendem a ter uma personalidade muito sedutora. Dizem o que você quer ouvir, são divertidos, atraentes. Mas depois de conviver um certo tempo, aí você vê como é difícil lidar com essas pessoas. Então, esse é um estilo realmente dos mais difíceis que a gente tem de se relacionar. Né? E a gente tem o estilo de comunicação assertivo. Quem tem esse estilo resolve os problemas diretamente e expressa suas ideias e limites ao mesmo tempo em que mantém o respeito com os demais. Essa é a grande questão do estilo assertivo de comunicação. Ele vai expressar o que pensa e que sente, mas ele vai fazer isso pensando não só no bem-estar dele, mas também no bem-estar das outras pessoas envolvidas. Então, ele vai escolher como vai fazer isso, ele vai escolher qual é o canal que vai fazer isso, qual é a entonação de voz que vai fazer isso, que momento ele vai fazer isso. Ele não vai fazer isso de forma aleatória. Pede o que precisa, fala abertamente sobre o que quer e reconhece quando alguém está tirando vantagem dele. Ou seja, ele também tem uma capacidade muito grande de perceber as outras pessoas e por isso que ele consegue transitar com muito mais discernimento. E é sobre esse estilo aqui, gente, que a gente vai precisar trabalhar. É sobre como vocês vão fazer para se aproximar desse estilo aqui, que é o estilo ideal de comunicação. E aí, aqui a gente tem um quadro, vocês vão receber esse PDF que vocês vão poder ver depois, que é sobre a atitude geral, comportamentos e intenções. Do agressivo, do passivo, do assertivo. Por que não tem um passivo-agressivo, Catarina? Porque ele fica o tempo todo aqui, ora ele demonstra confiança, ora ele demonstra submissão, depende muito de quem é o interlocutor. Então, esse quadro aqui, resumo, vocês vão poder ver daqui a pouco. E aí, gente, isso daqui é importante. Ó. Aqui está uma linha que dá para o confronto e aqui o respeito pelo outro. O assertivo está bem aqui, ó. Ele vai ter um respeito pelo outro, ao passo que ele vai confrontar. Quando a gente se refere a confrontar, é expor sua própria opinião, mesmo que não esteja de acordo com das demais pessoas. Não é um confronto em busca do conflito.
é o confronto de quem, discordando, vai expor sua própria opinião. Olha onde é que está o manipulador ou passivo-agressivo. Ele está aqui, ó. Ele tem pouco respeito pelo outro e tende a levar ao confronto. Onde é que o agressivo está? Ele tende a ir mais para o confronto. E o passivo respeita tanto o outro que, por vezes, deixa de respeitar a si mesmo. Olha aqui, o respeito pelo outro altíssimo. Né? E a comunicação passiva, algumas pessoas acham que quem tem comunicação passiva tem mais autocontrole, que é um pilar da inteligência emocional. Mas, gente, não é isso. Né? Quando a gente estuda inteligência emocional, e a gente vai ver que tem muitas pessoas comunicadoras passivas, que muitas pessoas acham que é o equilibrado, porque não expressa, não bate na mesa, não grita, não expressa sua raiva, sua angústia, mas essas pessoas tendem a ter consequências, né, de dores lombar, dores físicas, questões fisiológicas que acabam comprometendo o estômago e por aí vai, simplesmente porque elas não expressam. Lembrem que a comunicação é uma expressão, antes de mais nada, uma expressão de pensamentos, de sentimentos, de emoções. Então, quanto mais eu consigo colocar o que eu penso, o que eu sinto para fora, mais emocionalmente inteligente eu vou conseguir ser, mais autocontrole eu vou conseguir manter. Então, comunicação e inteligência emocional estão intimamente relacionados, tá? Isso é importante a gente lembrar. E não custa nada lembrar que nem todos se comunicam da mesma forma a todo momento. Eu falei isso para vocês no início e estou falando agora no final. Dependendo da circunstância, da relação que eu tenho. Por exemplo, um passivo, alguém vai levantar o tom e vai ser mais agressivo. Então, diante de um passivo pode ser mais agressivo. Certo? Diante de um agressivo com outro agressivo, alguém vai ter que ceder. E aí alguém vai para a passividade, se não for para a assertividade, o que seria o ideal. Então, esse contexto também vai ser muito... vai ditar como eu transito pelos estilos de comunicação. Se eu estou numa posição que me permite dar ordens, por exemplo, se eu tiver uma inclinação progressiva, eu vou fazer. Mas se eu tiver numa posição em que eu vou receber ordens de um agressivo, dificilmente eu vou ser agressivo por uma questão de hierarquia. Então, o contexto também tende a influenciar no estilo de comunicação. Mas o que é que eu preciso que vocês façam? Que vocês avaliem qual é o estilo mais natural. Ou seja, aquele que, se não fosse o contexto, você seria o tempo todo. Você seria mais agressivo, mais passivo, ou quem sabe, eu desejo muito que vocês já estejam aí dentro da assertividade, só estão aqui para lapidar isso. Né? Ou então para conhecer os outros estilos, para saber lidar melhor com esses outros estilos. Também pode ser. Então, a nossa aula de hoje, que a gente agora vai fazer o compartilhamento, para vocês tirarem as dúvidas, nossa próxima aula a gente vai tratar sobre o processo de comunicação integral e unidade, mas vocês vão já poder interagir com a ajuda de vocês. O resumo da nossa aula de hoje é trazer o quê? Conceito de comunicação assertiva, né? Que é esta capacidade que eu tenho de interagir com o meio, me expressando de tal forma que eu traga do interlocutor a atenção e o respeito dele para as coisas que eu vou falar, e porque ele sabe que eu não vou invadir o território dele, não vou ser agressivo, não vou utilizar recursos que não são interessantes. Entender que o pilar básico do desenvolvimento de qualquer competência, inclusive comunicação, é o autoconhecimento, e foi sobre autoconhecimento que nós trouxemos aqui alguns conceitos, mesmo que não tão profundos, porque não é o objetivo, mas que deram para vocês, eu espero que tenha dado, ideias de se você é mais introvertido ou mais extrovertido, se o seu perfil comportamental é dominante, é influente, é estável ou conforme, e seu estilo natural de comunicação ou mais primário, para que você possa, uma vez que se reconheça, identifique também onde é que estão seus maiores desafios. O meu maior desafio é sendo introvertido, mas no papel que eu exerço, eu vou ter que passar mais para a extroversão, e chegando no nível de extroversão interessante, eu sou introvertido e eu sou conforme. Então, assim, essa combinação de introversão e conformidade significa que eu não gosto muito de interagir com quase ninguém, mas eu vou precisar interagir dependendo do papel que eu vou exercer. Como é que eu vou fazer essa interação? Buscando desenvolver técnicas de comunicação assertiva. Então, assim, esse é o resumo do que eu trouxe para vocês hoje na nossa aula introdutória. E agora eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras de vocês para que a gente possa fazer essa troca aí e vocês trarem as dúvidas e trazerem as contribuições.
Oi, gente, e aí, quem puder, que quiser, claro, vamos abrir a câmera. E mais do que isso, tem 32 coisas no bate-papo. É o quê? Olha aí, vamos ver se tem uma coisa assim. Eram seus questionamentos, se estava tudo ok. Ai, gente, desculpa, porque eu não abria mesmo, né? Ficou acumulando. E aí, gente, foi clara a aula de hoje? O que é que vocês querem trazer de dúvidas, angústias, inquietações ou considerações? Inclusive, cabe. Oi, Rosinha. Inclusive, cabe feedbacks, né, Catarina? Eu acho que foi rápido demais, eu acho que poderia ter aprofundado em mais alguma coisa. Então, eu quero também que vocês, se possível, tragam essas contribuições. Me falem aí. Eu tenho que pegar meu áudio, né? Tem que fechar esse, como é? Não. Não? Como é que eu ouço eles falando? Aí. Peraí, que tem Boa um noite. técnico aqui. Vou abrir o microfone e fechar aí. Isso. Fechou? Pronto, boa noite, gente. Boa noite, Rosinha. Tudo bom? Não, eu achei assim bastante esclarecedora. Você trouxe muitas informações interessantes, né? Para a gente, é aquilo que você falou no início, né? A gente se conhecer aonde a gente está, né? Como é que está a nossa comunicação, né? E que a comunicação é aquele velho ditado, né, Catarina? Quem não se comunica se trubica, né? Então, a comunicação é o pontapé inicial. Isso é o pontapé inicial, o autoconhecimento. E se você tem essa consciência de como você está se comunicando, então, achei muito, muito simples a forma que você trouxe, didática, entendeu? E bem, bem esclarecedora mesmo, tá? Parabéns aí pela sua, sua aula, maravilhosa. Ô, Catarina, quando você fala assim, estilos de personalidade, extrovertido e introvertido, seria a parte de atitude, como Carl Jung fala para a gente, que as pessoas eles são reconhecidas pelas suas atitudes, a extroversão e introversão, é isso mesmo? Tem, aí, entre introversão e extroversão, tem 14 estilos de personalidade. E aí eu fui no que é mais popularmente conhecido, porque não tem como aprofundar, mas é por aí sim. É a partir dos princípios de Jung, sim. Certo. Aí eu trouxe de forma mais simplória, porque, via de regra, a gente se encontra nesse gradiente, ou mais para extroversão, ou mais para introversão. E aí, quando eu identifico um desses itens, isso já me traz algum tipo de clareza para dizer, ok, então tá tudo bem se eu for extrovertido. Só que se eu sou extrovertido, eu tenho que tomar determinados cuidados em determinadas situações com relação à comunicação. Se eu for introvertido, em determinadas situações eu vou ter que acessar mais a extroversão. E aí eu vou negociar isso comigo. E aí, Rosa, é aquilo que a gente sabe. Mudança de comportamento, eu tenho que colocar muita intencionalidade. Eu não tenho que esperar que seja natural. Não vai ser natural para o introvertido do nada acessar a extroversão e nem o inverso. Né? Então, é só de forma mais didática, mais resumida, mas tem muita coisa aí no meio entre a introversão e a extroversão. Tem, inclusive, algumas combinações que Jung traz. Ah, legal. É como você fala, né? Se a gente tem esse autoconhecimento, né, que é o mais importante, e se você tem a consciência que você é uma pessoa introvertida, mas em determinado momento você vai ter que desenvolver a extroversão, né? Você desenvolve naquele momento, depois você volta a ser quem você é, não é isso mesmo que está dizendo? Exatamente. E aí, o que é que acontece? Eu tendo a conseguir fazer isso no momento em que é oportuno, que é necessário. Que é uma capacidade, é uma outra soft skill chamada adaptabilidade e flexibilidade, que eu vou precisar desenvolver. Que eu desenvolvo também com a minha flexibilidade cognitiva, que está mais associada à minha inteligência emocional. Sabe? A gente vai acessando vários conceitos. Então, imagine que, se eu tenho uma introversão alta, mas para o meu trabalho, em determinados momentos, para me posicionar, para ter oportunidade, para fechar com um negócio, um cliente, eu vou ter que acessar a extroversão, eu consigo. Agora, eu não vou conseguir ficar na extroversão o tempo todo, porque isso não é natural para mim. E se eu insistir, eu vou entrar em sofrimento psíquico, que é o que acontece com algumas pessoas, simplesmente porque não tem autoconhecimento. Enquanto que se eu faço isso por decisão, então eu decido porque eu preciso fazer isso agora, e aí eu vou, inclusive, acessar uma série de recursos.
eu vou, sei lá, às vezes eu tenho que terapeutizar, às vezes eu tenho que fazer uma mentoria, às vezes eu tenho que conversar com um amigo para ele me dar os inputs, os estímulos, eu vou ter que ler um livro para entender, eu vou ter que fazer um script, não porque eu vou virar um personagem, mas porque eu preciso de recursos, porque não são naturais. E aí eu sei também que tá tudo bem eu fazer aquilo, porque tem uma hora para começar e para terminar, ou tem um período. Quando eu digo para mim que nos próximos 6 meses eu vou fazer uma imersão, que eu vou ter que eu, introvertida, vou ter que ficar em contato com várias pessoas simultaneamente por muito tempo, se eu dou o comando para o meu cérebro para dizer, Catarina, vai lá que isso é por este objetivo, e aí a gente, entre outras questões, né? Um propósito firme, um objetivo claro, isso está tudo alinhado, e eu não vou negligenciar meu valor, porque introversão e extroversão não tem nada a ver com valor, e aí eu vou pleitear nos meus valores pessoais, eu vou conseguir fazer isso por 6 meses, porque eu sei qual é o meu objetivo claro e está tudo bem que eu consiga fazer isso por esse tempo determinado. Certo. E mesmo assim, mesmo que seja uma introversão, você consiga desenvolver a extroversão, mas não vai ser tanto quanto quem é já extrovertido, né? O esforço que você faz tanto, que para o extrovertido, você desenvolveu 20%, e para você foi 100, vamos dizer, não é isso? A percepção, né? Então, para a gente não entrar em sofrimento, assim, eu quero ser igual a Rosinha, que a Rosinha é extrovertida. Não, você não vai ser igual, você vai desenvolver a extroversão, mas naquele seu limite, não é isso mesmo? É isso que eu entendi? E eu posso, inclusive, vamos usar um exemplo claro, pronto, eu tenho uma proximidade com você, eu super admiro você, você está na extroversão. Então, eu posso olhar para a Rosinha e me inspirar em você em determinadas situações. Eu não vou querer ser como você, mas eu posso me inspirar em você. Entendeu? Que é um recurso também usado em inspiração, que a gente chama na programação linguística, às vezes, de modelar. Eu vou modelar alguém, me inspiro nela e modelo, porque como aquilo não é natural em mim, eu vou buscar em quem é. Ok, valeu, amiga. Obrigada pela intervenção. Quem mais, gente? Boa noite. Boa noite a todos. Tá Boa dando para noite, me ouvir direito? Tá numa imagem e aparece o áudio em outra, Matheus, mas tô me ouvindo. É, é porque eu tô pelo celular e pelo computador, desculpa. Tá tudo bem. Bom, só um feedback aí já da primeira aula, né? A aula muito boa, né? O treinamento muito bom, até pelo fato da gente conseguir realmente entender, principalmente sobre essa questão de introversão e extroversão. Porque para mim era um pouco difícil de entender um pouco sobre isso, né? Principalmente quando eu falo do meu aspecto profissional, porque para os que me conhecem, eu sou realmente muito extrovertido. Eu consigo me adaptar nos lugares muito rápido, consigo me comunicar muito bem com as pessoas, converso bastante, eu gosto muito de conversar. Contudo, eu tenho problema quando eu me refiro aos meus superiores, né? Qualquer tipo de reunião no trabalho que eu tenha, né, eu não consigo ter, não que eu não consiga ter não que eu não consiga ser extrovertido naquele momento, porque o momento não pede aquilo, mas eu fico recuado demais. E aí eu vendo ali as questões das comunicações, né, os tipos de comunicações, eu vejo que naquele momento eu passo muito para o lado da comunicação passiva. Na verdade, em muitos momentos eu tenho esse perfil de comunicação, de aceitar muita coisa, né? Tanto é que até na atividade que a gente fez, né, na hora da inscrição, eu coloquei que para mim é muito difícil dizer não. E isso acaba impactando em muitas coisas. Eu sou cobrado por isso, né? Por essa participação em reuniões, em falar realmente o meu posicionamento. E aí vem o que na minha mente, né, eu imagino e o porquê que eu não me posiciono. O porquê que eu fico tão recuado. Porque para mim é como se tudo que eu fosse falar tivesse algum tipo de não fosse algo que fosse válido. Uhum. Então, eu não tenho a confiança em mim para poder me posicionar e por saber que naquele momento tem pessoas que estão acima de mim no nível de hierarquia,
eu fico com medo de me posicionar e acabar falando besteira. E aí meu chefe, ele tem sempre... Meu chefe não, né? Quando fala chefe, a gente entende como se fosse uma pessoa ruim, né? Mas o meu coordenador, ele tem sempre me cobrado isso. Ele diz, olha, você domina o assunto, você sabe o assunto, mas em todas as reuniões você não se posiciona. E você precisa se posicionar, porque muita coisa quem sabe é você e não sou eu. E aí vendo, né, sobre essa questão de como a gente se adapta, né, aí na questão do extrovertido e do introvertido, isso aí já dá um clareamento um pouco, e com a questão das comunicações, né, e só para contribuir um pouco. E aí, Matheus, eu vou virar para cá, porque eu olho para você, mas depois vocês me veem. Eu percebi isso agora. Tem dois aspectos aí, Matheus, que eu vou falar para você, para que outras pessoas possam me ver também. Número um, você precisa melhorar o seu nível de inteligência emocional, porque quando eu melhoro o meu nível de inteligência emocional, eu vou melhorar a minha autoconfiança. E antes disso, ou durante esse processo, você pode começar a tentar entender mais sobre, por exemplo, quem é essa chefe? Chefe, gestor e tudo mais, você tem autoridade emocional sobre nós. E aí você precisa saber que ele não é melhor do que você, ele tem outras responsabilidades diferentes da sua. Que onde você está, você talvez seja, inclusive, melhor do que ele. E aí você vai se preparar, você vai perceber como é que você vai fazer esse processo de apresentação e posicionamento que esteja mais interessante, inclusive, porque é um processo de estratégia também. Mas só para você já ter essa noção a partir de agora, você já vai conseguir ir aos poucos inserindo um novo comportamento, uma nova postura. Faz o diário, colocando, relatando esses contextos aí, que você vai ver que você vai melhorar isso rapidinho. Quem mais? Boa noite a todos. Catarina, tá me ouvindo? Perfeitamente. Então, a comunicação realmente é essencial, né? E a gente já discutiu isso e você me acompanha. E eu aceitei realmente fazer esse novo curso, porque eu já fiz, viu, gente, esse curso, pela proposta de fazer diferente, porque mesmo tendo conhecimento de tudo que eu preciso, a prática, quando você vai para a prática, você vê que realmente você tem que buscar mais técnica, e agora eu estou fazendo anotações, eu estou, sabe, me preocupando mais do parar, de trabalhar o ouvir, porque às vezes eu tenho dificuldade em falar o óbvio, porque eu sempre penso que as pessoas vai estar entendendo, que as pessoas estão sabendo o que estão fazendo, e o primeiro curso, a primeira vez que eu fiz o curso, né, há um ano atrás, foi exatamente nesse período. Eu já sabia que eu precisava melhorar, eu estava no processo, estou ainda no processo de construção de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, e a gente começa a detectar realmente onde é que a gente precisa melhorar, e eu estou aqui, estou vendo realmente que já vai estar sendo diferente, né? Já está sendo diferente, mas que só a prática de você estar o tempo todo se observando e procurando essa melhoria é que eu acredito que eu vou chegar aí nessa comunicação mais assertiva, porque assertiva 100% a vida toda eu não sei se a gente consegue, mas com o autoconhecimento, pelo menos eu não vou me incomodar quando eu não atingir o outro da forma que eu gostaria. Eu vou entender, hoje eu consigo entender e respeitar na boa, mas estou aqui novamente buscando mais conhecimento para me conhecer melhor. E você está arrasando. Muito obrigada. E vocês todos aí abusem, porque a fonte de conhecimento é inesgotável. Vou encontrar essas queridas aqui que eu já conheço, Rosinha, Kênia, beijo para vocês, viu? Olha aí. Virtual vai estar todo mundo se vendo. Oi, turma, boa noite. Kênia falando. Primeiramente, agradecer, Catarina, pela aula fantástica, né, mesclando tanto o conhecimento teórico como a prática, só que trazendo bem para a nossa realidade. Quando você coloca o estilo de personalidade, né, o perfil comportamental e o perfil da comunicação como uma base para a comunicação assertiva. Acho que você foi muito feliz, né, nessa estratégia que você montou.
E cabe a nós, de fato, buscar esse aprimoramento, esse autoconhecimento para poder mudar, né, o comportamento, a atitude, a tomada de decisão e, consequentemente, a comunicação interpessoal. Né? Na minha percepção, é só uma contribuição de acordo com a minha história de vida, né? Quando mais nova, eu tinha muita dificuldade com a inteligência emocional. Eu sempre fui muito emotiva, então eu não sabia diferenciar, né, aquilo que era tratado no âmbito profissional separado do âmbito pessoal. E isso me atrapalhou muito no início da minha carreira. Com a maturidade eu fui desenvolvendo, fui aprimorando, identifiquei que precisava, né, trabalhar a inteligência emocional, busquei esse conhecimento e venho constantemente me policiando, não que eu deixei de sentir, mas eu passei a administrar melhor. E por que eu estou trazendo essa informação? Porque eu vejo uma conexão muito forte com a comunicação. A partir do momento, né, que eu passo a fazer a gestão das minhas emoções, que eu amadureço, que eu reconheço essa inabilidade e passo a policiá-la, a trabalhá-la, automaticamente isso reflete na comunicação interpessoal. Né? Então, na minha experiência, quando mais nova, né, menos inteligente e emocional eu era, e também mais agressiva na comunicação, além de ser mais agressiva na comunicação, eu também tinha essa questão que você falou aqui para a gente, né? A agressividade que vinha muito da dominância, né? E o outro ponto que você colocou, qual foi? Não recordo agora, mas eu era mais agressiva, né, na comunicação, enfim, proveniente também, acho que da imaturidade, e com os anos a gente vai amadurecendo, a gente vai vivendo, a gente vai, de fato, se conhecendo melhor e as coisas vão evoluindo, vão, de fato, melhorando. Então, só um parêntese, né, uma contribuição pessoal, para que vocês possam, né, conhecer um pouco da minha experiência e, de repente, se encaixar de alguma forma, né, nessa percepção. Perfeito, Kênia, tem total relação. Quanto mais emocionalmente inteligente eu for, mais eu transito para a assertividade. Assim, tá intimamente ligado. E esse conceito que você trouxe, inteligência emocional, que para mim é o melhor de todos, né? Que eu não controlo a emoção, eu controlo a reação. Eu gerencio a reação. Então, eu gosto de pensar em inteligência emocional como o que eu faço no intervalo entre o que eu sinto e o que eu vou fazer em função do que eu estou sentindo. Existe um intervalo muito curto e aí a decisão que eu tomo sobre como eu vou reagir ao que eu estou sentindo, já que eu não tenho controle nenhum sobre o que eu sinto, isso é inteligência emocional. E como você também bem colocou, eu vou ficar mais emocionalmente inteligente com a maturidade se eu decidir aprender com as minhas experiências, né? Porque, embora a gente saiba que os níveis de inteligência emocional melhoram com o tempo, mas só melhoram se eu, de fato, tiver o tempo inteiro me percebendo, me avaliando e aprendendo com os meus acertos e erros. Então, assim, maravilhosa contribuição, Kênia. Muito obrigada. Muito bom mesmo. Nada. Quem mais? Quem mais quer trazer dúvidas, acrescentar algo? Tudo ok, Poliane? Andréas? Tudo certo? Eu estou falando com quem está na câmera aberta, mas você responde se não quiser, tá? Mas tudo ok, Andréas? Sim, tudo ok. Ficou claro? Ficou tudo claro? Está bastante claro, muito bem, a aula muito boa, gostei. Vou dar uma relida no meu perfil aí, nem lembro mais bem. Resgata ele, resgata, André. Se não encontrar, me fala que eu encaminho novamente. Eu tenho. Tá? Muito bom. É uma boa base. Bia, Poliane, eu estou falando com quem está com a câmera aberta, mas eu sei que o pessoal está aí. Mariana, Noemi, Cláudia, Jornandes, Matheus, Sara, Andressa, Eurino, Adna, Raquel, Miranda, querem tirar alguma dúvida, Sinale? Querem contribuir de alguma forma ou está tudo ok, gente? Tudo ok, minha conexão caiu aqui, eu perdi o finalzinho. Foi? Pronto, mas aí a gravação vai ficar disponível para sábado, né? Sábado vocês já vão receber, porque as melhores são mais editadorinhas para ficar mais organizadinho, e essas vão receber sempre, aí vocês podem até revisar quando vocês quiserem.
Gente, por hoje, ok? Valeu a pena, tudo certo? Perfeito? Show. Então, muito obrigada. Seguimos à Ideia, disposição. Vamos lá usar as ferramentas. Vocês se não receberam, vão receber o diário aí, comecem, vai valer muito a pena. E a gente se encontra. Quem está no inteligência emocional, que eu sei que tem gente aí que está no inteligência emocional, a gente se encontra na terça. E os demais a gente se vê na próxima quarta, que é o nosso encontro. Quarta? É quarta? Não, é quinta. Estou confundindo, gente, outra coisa. Quinta-feira, na próxima quinta. Bem sábado, né? Não, o de inteligência rosa, ele não mudou de data, vai ser na semana, não vai ser sábado, não, vai ser em maio. Ah, tá. O de perfil, de inteligência emocional, só recapitulando, inteligência emocional começa na próxima terça. E o de perfil comportamental ficou para maio, porque tinha muita gente que estava se inscrevendo, estava com dificuldade fazendo sábado. Aí eu fiz uma alteração. Eu mandei para você, Rosinha. Tá bom, estou vendo aqui. Certo? Ok, estou vendo, ficou para maio, perfeito. Maravilha. Valeu, então, valeu. Quem se cuidem, né? A gente está no momento aí de precisar se cuidar mesmo. Vocês, os de vocês, se cuidem. E eu estou à disposição também, se vocês quiserem fazer outras interações, a gente se encontra na próxima quinta-feira, nesse mesmo formato. Joia? Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Valeu, Cátia. Paulo, Sara. Tchau. Boa noite. Boa noite.